está frente a frente na mais forte base dos demônios. Parado em frente a ele, ele grita falando que quer ver ele resistir a esse ataque. Com isso, todo o grupo dele vai em direção ao Rei Demônio. Nesse dia, marcavam 18 anos que ele havia se juntado ao exército dos humanos. E agora, finalmente, eles estavam prestes a acabar com a base mais forte que existe dos demônios. Aquela era a última etapa para a humanidade reconquistar toda a terra deles. O protagonista fala que a luta de milhares de anos acabaria nas mãos dele. Passa um corte no Rei Demônio e fala que agora essa foi a última vitória da humanidade. Porém, a criatura olha pra ele e pergunta se ele tem certeza. O sistema então avisa pra ele sobre o perigo. A barriga do demônio incha e ele avisa que se ele vai morrer, todo mundo vai com ele. O coitado do protagonista pergunta por que ele é tão tóxico assim. Com isso, uma explosão atômica varre o lugar. Assim que a fumaça começa a baixar, o sistema fala que ele tem 2 minutos até a morte. Porém, também o parabeniza pela liderança e por ter conseguido contribuir para a raça humana. Como recompensa por tudo que fez, ele tinha ganhado a chance de ser renascido. O sistema pergunta se ele quer aceitar e na hora ele clica no sim. Só um idiota iria recusar algo assim. É aí que ele escuta a voz de alguém falando para ele acordar que os caras estão chegando. Na hora ele abre o olho e percebe que renasceu. Se levanta falando que aquele maldito Rei Demônio achou que ia ser fácil matar ele. Porém, logo ao lado tem um monte de chifrudo encarando ele. O protagonista olha pro lado e pergunta por que tem um monte de demônio feio encarando ele assim. Um velho chamado Lao Tie fala pra ele começar a mover logo porque a União Azul tava chegando e todo mundo ia morrer. Tocando na própria cara, ele pergunta do que o velho tá falando. É aí que ele vê um espelho ao lado e aos poucos vai pra dar uma olhada. Ele tinha reencarnado como um demônio de rank E chamado Gandong-Wu. Desesperado, ele se pergunta por que desgraça ele tinha reencarnado como um demônio. Ele chama o maldito sistema e pergunta que papo é esse de reencarnar o herói da humanidade numa criatura imunda como essa. Os outros demônios tá tudo confuso olhando isso. E o sisteminha aparece pedindo desculpa, falando que teve um pequeno errinho no momento da ressuscitação. Ele manda fazer algo, porém o sistema fala que, infelizmente, nada pode ser feito. Na hora ele agarra o maldito e fala pra chamar o manager que ele quer ver quem tá administrando essa desgraça. Nisso o sistema fala que vai tentar criar uma oportunidade pra ele renascer. Uma missão então aparece. Ele poderia reencarnar como humano desde que ele morresse de novo. Porém, suicídio não iria funcionar. Nisso o sisteminha some na frente dele. Os caras ao lado perguntam se o Gandong ficou louco assim que acordou. O velho fala pra não ligar, sempre que algo ruim acontece ele se torna um inútil. Enquanto Dongwu tá mais preocupado com a princesa dos humanos se casando com outra pessoa. Nisso a maga de rank D chamado Lao Meier fala que tá sentindo os membros da União chegando. Exceto pela Alteza que era rank B, eles não tinham chance nenhuma contra esses caras. A única forma de sobreviverem era usando a rota de escape, se a União os capturasse eles seriam torturados. Essa tal União Azul é uns amigos do Dongwu, porém agora ele é um demônio. É aí que ele tem a ideia óbvia de encontrar os caras pra morrer e ser reencarnado. Ele então vai em direção à caverna. Os demônios perguntam o que ele pensa que tá fazendo e o velho fala pra ele sair dali porque tá cheio de humano. Porém o protagonista diz que fugir não vai resolver o problema de ninguém. Ele ia ganhar o máximo de tempo pra todo mundo, então eles poderiam escapar. Os amigos ficam impressionados e se perguntam se esse é o covarde que eles sempre conheceram. Porém de repente o Dongwu sente algo. Um círculo mágico se faz em cima e um monte de pedra começa a cair. Assim que ele vê, a única saída estava completamente fechada. Um tamanquinho então se aproxima. A filha do Rei Demônio de rank B, chamado Liu Bingui, fala que eles cresceram juntos. Ela não ia deixar ninguém pra trás num momento como esse. Porém o Dongwu já quer matar essa maldita que não quer deixar ele morrer. Ele então prepara um soco falando pra ela esquecer disso. Bate na pedra, porém ele que perde vida fazendo isso. Ele então olha pra trás e fala que essa mulher é estúpida. Enquanto pensa que a mão tá doendo pra caramba. A coitada da Bingui tá se perguntando por que foi esculachada. E o Lao Tie pergunta como ele tem coragem de falar com a majestade assim. O Dongwu responde pra ele jamais subestimar a determinação de um homem em se sacrificar pelos outros. A Bingui fica corada, ela nunca tinha notado que esse garoto era tão másculo e corajoso. Porém os amigos já tá falando que se o louco quer morrer, deixa ele morrer até porque todo mundo tem que escapar. O Dongwu fala que tudo que eles vêm fazendo é se esconder. E vai embora perguntando o que é tão de assustador nos humanos, até porque ele é um bravo demônio. Então, pela segurança de todos, ele ia morrer com dignidade. O pessoal tá tudo impressionado enquanto ele tá implorando pra eles acreditar nessa desgraça. O problema é que a Bingui tá toda emocionada. O Lao Tie fala que é melhor deixar o garoto, ele tá muito determinado. Com isso, o Dongwu vai todo feliz. Rapaz, ele realmente dá de cara com os humanos. Já abre os braços e fala pros bebês virem pra cima. Falando que eles são um bando de soldado fracassado, ele quer ver quem tem coragem de matar ele. Rapaz, na hora os caras vai pra cima, falando que chegou a experiência de graça. O Dongwu tá todo feliz, finalmente ele ia ser reencarnado e voltar a ser humano. Porém, uma flechada vem e acerta no peito dos caras. Na hora, todos eles começam a gritar que era uma armadilha. O Lao Tie tinha entrado num estado exaltado e tinha subido pro rank B+.
Ele diz que fazem 3 anos que ele não sente a coragem da batalha como antes ao lado do Rei Demônio. O sistema explica que os demônios podem ganhar uma espécie de poder temporário quando estão num estado de estímulo emocional. O pobre do Dong-Wu tá desolado. E o Lao Tie fala que depois da morte do Rei Demônio, por causa da falta de resistência, eles continuaram atacando a Terra. Como eles só fugiam, os humanos continuavam atacando e roubando tudo, já que eles também pensavam que eram fracos. Ele então fala pro Dong-Wu que realmente dessa vez ele tá certo. E a Bingui dá um passo à frente, falando que hoje a raça demoníaca iria resistir. O grupo da Ordem Azul tá confuso com o que tá acontecendo. Enquanto Dong-Wu tá ali parado querendo saber por que esses demônios estão ficando inspirados. De repente, a Bingui também entra no estado exaltado e sobe pro rank A, avisando que hoje nenhum demônio ia ser deixado pra trás. Os humanos estão morrendo de medo, já que não era pra ter um demônio de rank A ali. E a Bingui começa a ativar uma explosão cósmica do fogo da tribulação. Meu filho, ela ataca na cabeça dos caras sem dó. Segundo seguinte, uma cratera tinha se formado. E a antes poderosa União Azul tinha sido deletada. Pior ainda pro Dong-Wu é que ele tinha subido de nível. Não mas 10 níveis de uma vez e ganhado um monte de item. O coitado cai no chão chorando, falando que desde o primeiro dia como demônio, tudo que ele queria era morrer. A cena então muda pra capital da cidade de Yun, na residência Huo. Um chifrudo chamado Qiyang Doukao, apesar que assim não dá pra chamar os caras de chifrudo porque todo mundo é, né? Não vai ajudar muito. O chifre degradê azul pergunta que negócio é esse do plano ter falhado. Um outro de óculos responde pra Alteza que sim. O plano era esperar o momento perfeito quando a majestade tivesse completamente cercada pela União Azul. Nessa hora, o mestre Qiyang Budin lideraria o exército demoníaco pra salvar ela bem no segundo certeiro. Ele pisaria no cadáver dos humanos e então traria ela pelos braços. Com isso, ela ficaria apaixonada por ele e o plano teria dado certo. Porém, a missão foi um completo fracasso porque ela entrou no estado exaltado e acabou com a União Azul. Ele então se vira pro cara no trono e pergunta pro general o que eles vão fazer. O cara sentado no trono, chamado Huo An, fala que todo o poder militar ainda tá na mão dele. Usando a influência das 3 grandes ordens demoníacas, eles iam forçar ela a se casar com o filho dele. Ele manda no dia seguinte liderar as tropas e fazer logo a proposta de casamento. Esse negócio de fazer ela se apaixonar era uma completa idiotice. Só que nesse exato momento, a Bingui tava pensando no protagonista, falando que ele foi tão másculo naquela situação perigosa. Ela então chama pela Lao Meier e fala pra trazer o Dong-Wu que ela quer dar uma recompensa apropriada. A mesma fica se perguntando que recompensa é essa daí, já imaginando que a princesa vai virar presente. Ela então fala pra ela esperar ali, que ela vai trazer agora o garoto. De volta com o Dong-Wu, ele tá bebendo todas, enquanto o sistema fala pra ele começar a gastar os pontos logo porque ele ganhou 120. Porém, ele manda o sistema se ferrar falando que não quer saber de gastar ponto. Olhando a tela, ele vê que agora ele é um demônio de rank D. Ainda era facinho matar ele, e o problema é que onde que ele vai encontrar um humano pra fazer isso? De repente, a Lao Meier aparece e fala que a majestade tá procurando pelo bêbado. Porém, o doido fala que quer testar um negócio com ela. Ela pergunta por que ele bebeu tanto assim, enquanto ele empurra ela, falando que ela já vai descobrir. Ele então vai até o fogo e fala que quer uma ajuda pra conseguir morrer. Ela fica pensando que ele tá achando que quer que mata ele de uma outra forma e nunca imaginou que esse garotinho era tão danado assim. Porém, dá-lhe uma na cabeça, botando ele pra dormir. E diz que não é a hora, até porque hoje ele é propriedade da Vossa Majestade. Um tempo depois, em frente a ela, ele recebe o direito de poder caminhar por todo o palácio de forma livre. Além disso, ele receberia o conjunto do matador que permitiria ele se tornar um verdadeiro herói. A Lao Meier fica impressionada que ela tá dando de presente uma armadura do antigo rei demônio. Nosso rapaz dá uma olhada num conjunto que tá cheio de item raro. E se pergunta por que recebeu um negócio apelão desses. Sabendo que ela não vai aceitar aquele recurso, ele só se retira falando que tá indo embora. A Bingui coxuda fica assustada que o garoto não parecia impressionado com aquilo. Porém, assim que ele estava saindo do lugar, alguns caras estavam observando ele. Um velho chamado Weming estava com raiva por ele ter recebido esse conjunto do Rei Demônio só por ter feito aquilo hoje. E por isso ele fala que uma recompensa como aquela só deveria ser dada a um demônio que demonstrasse poder a esse mundo, e era uma irresponsabilidade acontecer isso. O Weming, pelo visto, é amigo daquele general lá do trono, porque ele diz que dessa forma a garota tá forçando ele a ficar do lado do cara. Porém nisso, o Dong-Wu se aproxima e chama pelo velhão, que já tá querendo matar esse moleque sem vergonha que tem coragem de abusar da sorte. Só que nosso garoto só estica a mão e fala que esse conjunto pode ficar pra ele. O Memo fica assustado perguntando o porquê disso. O Dong-Wu só fala pra ele ficar, até porque ele tá querendo morrer, então um conjunto como esse só vai atrapalhar o plano dele. Ele então fala que foi a própria majestade que pediu pra que ele entregasse por consideração a tudo que ele vem fazendo pela cidade. Antes que o cara possa responder, ele já sai correndo dando tchau. O velho fica lá parado meio confuso, até que começa a gritar aos céus falando que é um sem vergonha por já ter pensado em trair a majestade. Um tempo depois, o Dong-Wu tá sentado na escada, ele já percebeu que não tem ninguém nesse lugar pra matar ele. Porém é aí que ele escuta alguém ao lado falando que o jovem mestre finalmente voltou.
O cara presta reverências e fala que o general havia decidido começar as ações amanhã. Eles iriam enviar os soldados para propor um casamento entre ele e a princesa. E qualquer um que se opôsse seria imediatamente morto. Na hora, isso chama a atenção de um danado. Se esse era o caso, parece que ele só vai ter que ficar nesse lugar imundo mais um dia. Já no dia seguinte, no salão da conferência do reino, tem um monte de gente conversando, enquanto Dong Wu tá achando uma chatice e quer que eles vão logo pro assunto importante. O Qiang Doukao então fala pra Vossa Alteza que eles vêm o seguindo faz 3 anos. O exército humano vem se afastando cada vez mais e eles nem mesmo conseguiram capturar essa cidade. A Bingui responde que as ações do general realmente são incríveis. Ele é responsável por muitas vitórias e por isso merece uma recompensa. O Huan então fala que se a Vossa Alteza tá sendo sincera nas palavras, ele tem um favor a pedir. Fala pro filho Wujin se aproximar. Então diz pra ela abençoar ele com um casamento. Os dois cresceram todo esse tempo junto. A Bingui, pelo visto, é meio lenta, que diz que faz 3 anos que eles não se veem e pergunta com quem que o Wujin tá querendo se casar. É aí que o Huan fala que é pra ela se casar com o Wujin. Na hora ela toma um susto e pergunta o que é isso, até porque eles nem se gostam. O general, porém, diz que isso é o menos importante. Era a primeira vez em milhares de anos que tinha uma mulher comandando a cidade de Yun, e os rumores de que esse lugar tá se enfraquecendo estavam se espalhando. Assim que ela ascendesse ao trono, as coisas só piorariam. Porém, ela facilmente poderia se casar com o Jin e calar a boca de todo mundo. Os caras atrás falam que faz muito sentido. Além disso, o jovem mestre Jin era muito bonito e era uma perfeita escolha. O Lao Tie, porém, tá com raiva, falando que esse cara é um nojento por colocar majestade em uma situação como essa. A Bingui tá meio indecisa sem saber o que responde. E agora Dong Wu encontrou a chance que queria. Nisso, ele dá um passo à frente e o velho pergunta onde ele vai. Na hora, ele agarra o braço da Bingui e fala pra ela não deixar essas ameaças subirem pra cabeça. Todas as pessoas tinham o direito de fazer as escolhas que as deixassem mais felizes. A Bingui tá toda torta, sem saber o direito que responde. E nisso, Dong Wu pergunta pros caras como eles não têm vergonha de fazer algo assim. Na hora, o Wei Ming percebe que é o mesmo garoto de ontem que entregou a armadura. Nisso, a Bingui quer pedir desculpas e falar que não vai aceitar. Porém, o Rohan interrompe e fala que vem trabalhando há muito tempo por esse reino e tudo que ele quer é uma recompensa hoje. E por isso, ele dava um conselho pra ela de ser bem cuidadosa na escolha que ia fazer. Na hora, o Lao Tie estica o arco e pergunta se ele tá querendo forçar ela a abdicar do trono dessa forma. O Wei Ming também se envolve, falando pra ele tomar cuidado com o que faz. Porém, o Rohan avisa que nesse lugar ele tem todo o poder militar. E pergunta se eles realmente estão querendo iniciar essa guerra. A Bingui abaixa a cabeça, pede pra todo mundo parar e diz que concorda com o que o general tá falando. Porém, o Dong Wu começa a dar risada e fala que ela, como a verdadeira herdeira do trono, tem direito de lutar por isso mais do que qualquer pessoa. E se vira pro cara perguntando por que todo mundo tem medo dele. Na hora, o general se aproxima e pergunta quem é a criança. Rapaz, o Dong Wu dá uma cuspida na cara dele. Diz que ele é só um pequeno general do antigo rei demônio, então por que ele tinha tanto poder militar? No final das contas, ele era só um lacaio, então não fazia sentido agir dessa forma arrogante. Tudo isso enquanto dá tapinha na cara do trouxa. Pra completar, ele diz que a Bingui não só era a pessoa mais formidável e poderosa, como também a mais linda do reino. Então, como que aquele filho esquisito era merecedor dela? O general, com raiva, fala pra ele calar a boca e pergunta quem nesse mundo seria merecedor dela, se não o filho dele, que é um grande soldado. O cara de pau fala que é ele. Até porque, 2 dias atrás na caverna, eles se conectaram de uma forma profunda. Com isso, ele tá confiante que agora esse maldito general com certeza vai matar ele. O Lao Tie tá desolado, enquanto a Mei Wer diz que sabia que isso tava acontecendo. O pessoal na plateia começa a dizer que quando a União Azul tava invadindo, ele foi a primeira pessoa que decidiu lutar contra os caras. Enquanto a Bingui tá emocionada que ele tá indo tão longe por ela. O general, porém, pergunta se ele realmente tá querendo tanto assim morrer. Obviamente ele tá e aponta pro pescoço, falando que se ele tem coragem é só bater ali. Então perde a cabeça, falando que ele não só humilhou ele publicamente, como tava manchando a dignidade da majestade. Por todas essas ofensas imperdoáveis, ele ia realizar esse desejo. Ele ativa um poder no punho e todo mundo começa a fugir. Na mesma hora, ele estica a mão pra trás e taca no peito do Dong Wu. O Wei Ming corre falando que agora é tarde demais. Enquanto nosso garoto comemora falando pra Jin-Na que pode esperar por ele. Finalmente eles se reuniriam de novo. Rapaz, o lugar inteiro explode. As chamas sobem enquanto todo mundo assiste. Porém, o Wujin parece confuso. Alguém se ergue em meio a tudo aquilo e ele se pergunta como isso é possível. Em cima da cabeça do Dong Wu, ele tinha ganho um token da Ordem Militar Demoníaca. Por causa dele ganhar esse token, ele junto com isso sobe 40 níveis. Além de uma habilidade passiva que quando a vida caísse a menos de 30%, a defesa aumentava em 5 vezes. E o pior de tudo é que cada vez que ele fosse atacado 15 vezes, ele refletiria um dano causando dano crítico. O pessoal atrás diz que esse token só pode ser dado pela Vossa Majestade. Até onde eles sabem, só o Rei Demônio pode abençoar uma pessoa com isso.
Rapaz, pelo visto foi a Bingui que entregou o token pra ele. Ela fala que o avô e o pai tinham deixado esse token com o Huo-an porque ele tinha sido leal na vida e na morte. Porém agora ela iria entregar pro Dongwu. Dessa forma ele receberia o direito de ser general e lideraria a parte do exército demoníaco. O Huo-an parece não muito impressionado, até porque ele acredita que ninguém vai ter coragem de trair ele. Ele então olha pros caras esperando ver quem vai ser o corajoso. Porém na hora o Wei Ming já parabeniza nosso rapaz falando que reconhece ele como um novo general. O Lao Tie decide seguir o cara, até porque se ele apoiou é melhor apoiar também. Com isso, o pessoal do exército do Huo-an começa a tudo reconhecer nosso garoto como general. Ninguém queria ficar contra os aliados da rainha. Quem não gostou nada disso, porém, foi o Dongwu. Sem opção, o Huo-an responde que já que ela entregou o emblema da ordem, isso prova que ela confia nele. O que ele quer saber também é como um fraco soldado como ele vai comandar um exército inteiro. Para se provar, ele emprestaria parte do exército para que ele passasse pela caverna demoníaca ancestral. Isso porque só aqueles aprovados pelos testes antigos poderiam andar nesse mundo com o poder dos reis. Os velhos, porém, grita com Huo-an falando que isso é ridículo, até porque ninguém sobreviveu a esse lugar nos últimos 100 anos. E a Bingui concorda, falando que há muito tempo esse lugar é considerado proibido, já que todo mundo que entra lá acaba morrendo. Porém, quem fica animado é o Dongwu, uma caverna na qual ninguém saiu vivo nos últimos 100 anos. O general, porém, dá risada, falando que no final das contas é um bando de medroso. Só que aí o safado levanta a mão e fala que o general tem um ponto com o qual ele concorda. Era só falar onde tá essa tal caverna ancestral que ele tava indo agora. Os amigos dele tá tudo de olho arregalado. 200 anos atrás, durante a grande crise, o rei demônio se sacrificou para proteger as pessoas dele, selando o último elemento demoníaco na caverna para que o próximo rei o pegasse. Porém, desde então, nenhum demônio conseguiu passar nesse teste. O Wei Ming fala que para entrar na caverna é um mínimo de 2 pessoas, então quem mais teria coragem de ir junto ao general? O pessoal do exército tá tudo se perguntando quem é louco de querer morrer. O general responde que se o garoto quer passar no teste, é ele que tem que encontrar alguém. Porém, é aí que alguém levanta a mão falando que vai. Era o próprio Odin. O pai vem na cara e pergunta desde quando ele pode fazer as próprias escolhas. Porém, o Odin responde perguntando se o pai acha que ele é inferior. Enquanto os caras do exército falam que alguém como ele, que é o futuro, não pode se sacrificar assim. Porém, o Odin responde que somente aquele aprovado pelos ancestrais pode herdar o poder dos reis. E se um dia vai ter um outro rei entre os demônios, que seja ele. O pai não parece animado com isso. No dia seguinte, o Doukao se aproxima e fala que ele fez uma ótima escolha, até porque o rapaz parece muito fraco. Ele poderia aproveitar essa oportunidade para matar o garoto na caverna. Do nada, o Odin começa a mandar uma chapinha no cabelo, falando que sabe muito bem o que fazer. De volta com o nosso rapaz, a Meier tá falando que o Odin é uma criança muito egoísta, então ele vai ter que tomar cuidado. Porém, o Dongwu fica animado, com isso as chances dele ser morto haviam aumentado. De repente, o Wei Ming aparece chamando pelo general, e fala que comprou pra ele as melhores poções de buff e cura de todo o reino. O Dongwu agradece, porém obviamente que ele não tá feliz com isso. Pouco tempo depois, todo mundo se reúne na caverna do demônio ancestral. Nosso rapaz vai até o Odin e entrega umas poçãozinhas. Nisso, a Meier pergunta se eles estão preparados. E rapaz, a nossa querida Bingui, extremamente forte, fala que ele precisa sobreviver. Enquanto o Odin encara, falando que o próximo rei demônio desse lugar tá prestes a nascer. Com isso, a formação é ativada e o círculo dourado some com os dois. Já na caverna, nosso garoto desbloqueou a missão Teste dos Ancestrais. Tinham os monstros de Rank D invisíveis observando os dois. E o Odin comenta que não imagina o tipo de monstro que mora nessa caverna. O Dongwu se lembra que a Meier avisou que o Odin era uma pessoa bem traidora, então era bom ele tomar cuidado. Na hora abre os braços, falando que ele só tem uma armadura branca, então os status de defesa dele são extremamente baixos. Confuso, o Odin não entende por que ele tá se expondo dessa forma quando eles nem têm ideia de quem são os inimigos. Porém, o maldito tá ansioso pro Odin dar uma facada nas costas dele. O mesmo invoca uma lâmina vermelha. E agora o Dongwu tá todo ansioso. Até que de repente alguém grita a flor e algo passa por ele. Uma criatura aparece e no segundo seguinte já foi cortada. O Dongwu tá confuso com o potencial desse rapaz. Porém, de repente tem uma imensidão de bicho atacando os dois. Só que o Odin estica o braço criando mais uma flor. No momento que as criaturas se aproximaram, ele jogou um monte de pétala pra cima. Um estalo das mãos criou um monte de corte que fatiou elas todas. O Odin então fala que é impressionante que ele já tinha detectado esses morcegos da alma. Essa estratégia de se expor para que todos atacassem e conseguir acabar com eles de uma vez realmente foi muito boa. Porém, era bom ele não achar que eles estão no mesmo nível só por causa de algo assim. O Dongwu concorda, falando que ele tem certeza que não tá no mesmo nível de um cara incrível como ele. Nada humilde, o cara responde que concorda. Cena seguinte, dá um corte da aniquilação e ativa a espada da flor.
O Dong-Wu agora tá confuso. O plano era tomar uma facada nas costas desse maldito. Porém, o cara tava tão competitivo que quis sair na frente matando todos os bichos. E o pior é que, como ele não para de matar, as criaturas tá só indo pra cima dele. O que coloca o Dong-Wu em 0 de perigo. Porém, ele tá motivado a eventualmente atrair toda a atenção desses monstros. Ele ainda tem 480 pontos pra gastar. Talvez se ele usasse de alguma forma, desse pra ajudar nisso. Um tempo depois, o Wujin fala que eles chegaram na parte mais profunda de acordo com o mapa. O que ele tá achando estranho é que o outro garoto ali ainda não matou nenhum monstro. Ele não quer acreditar, mas talvez ele realmente seja um fraco que só tá roubando a experiência dele. Porém, de repente, o chão começa a tremer. A dungeon se ativa com a missão de proteger os mensageiros do Rei Demônio. Era uma dificuldade de ranquear e o tempo de duração era de 20 minutos. De repente, um monte de criatura começa a surgir em volta deles. Na hora, a expressão do Wujin muda. Ele ativa a flor e joga na direção de uma das criaturas. Porém, ela facilmente se defende e abre os braços tacando um laser na direção dos céus que joga um meteoro no Wujin. Explosão atômica na caverna, porém o garoto resistiu. Porém, antes que ele pudesse fugir, já tinha mais um ataque vindo de dentro das chamas. Eita, rapaz, eu já vi um outro tipo de obra que tem essa cena, porém não costuma ser um cara preso assim. Ao mesmo tempo, ele tá se perguntando se o rapaz não tá vendo que ele tá na desvantagem. Realmente era um pedaço de lixo que ele tinha superestimado. O Dong-Wu, porém, tava comemorando. Ele colocou 480 pontos só em força e deixou a defesa no mínimo. Dessa forma, com um único ataque, todas as criaturas vão começar a focar ele. O Jin tá falando pra si mesmo que ele tinha que entender que é incomparável nesse universo, então é óbvio que esse cara é fraco. Ele explode as vinhas, ativando a técnica final. Um monte de espinho começa a chover nas criaturas, porém nada acontece. O Jin para na frente dela e manda ela morrer. Nisso, todos os espinhos cravados no chão começam a explodir. Porém, a criatura estava quase intacta com 90% da resistência em pé. Agora o coitado não sabe o que fazer, ele usou a técnica final e o bicho ainda estava basicamente invulnerável. A criatura então joga uma energia roxa na direção dele. Todos os monstros se aproximam e o Wujin tá cercado. Enquanto isso, o Dong-Wu tá andando devagarzinho ali. Ele se aproxima pelas costas e prepara um ataque sorrateiro. Rapaz, ele abre um buraco no meio do bicho. Na hora, todos os outros monstros viram a atenção pra ele. Taca um Wujin no chão e corre na direção dele. O Dong-Wu, porém, tá assustado com a força que ele tem. Ele nunca imaginou que 480 era tão efetivo. O trouxa do Wujin não consegue entender como isso aconteceu e chega à conclusão que nas costas é um ponto fraco. Agora tá explicado porque o garoto não tava atacando. Ele já tinha notado desde o começo e chamou o mínimo de atenção para criar essa oportunidade. O Dong-Wu agora estava cercado e o sistema avisa que ele tinha chamado a atenção de todas as criaturas. O menino estava de braço cruzado confiante. Finalmente a estratégia funcionou e ele virou o alvo dos bichos. A criatura pula pra cima e ele tem certeza que um monstro de rank A+ vai acabar com ele. Ele então faz um sinal com o dedo e manda vir pra cima. Já abre os braços comemorando porque finalmente ia voltar a ser humano. Só que aí que vem a flor pelas costas. O Jin ativa uma mudança da pétala penetrante. E rapaz, o maldito consegue cortar o bicho. O Dong-Wu tá assustado com nós vendo os restos caindo. Agora só faltavam 3 mensageiros. Enquanto o Dong-Wu tá desolado, o Wujin diz que gostou dessa estratégia de ficar revezando a atenção. Como o Wujin causou um alto dano agora, o alvo se torna ele de novo. Enquanto o Dong-Wu tá arrancando os cabelos, querendo saber do que esse maldito tá falando. Ele tinha trabalhado duro pra virar o alvo de tudo isso. O Wujin corre e ele vai atrás, falando que nem ferrando que ele vai deixar esse cara morrer. Passa um soco furando mais um dos bichos. Rapaz, abre um buraco a cratera. E então abre os braços, falando que agora sim, o Buff tá com ele. Mostra a língua pras criaturas, falando pra vir logo que ele é um ótimo alvo. E fica todo parado, sorrisinho. Só que, obviamente, que o Wujin vem pelas costas. O bicho muda de alvo e o Dong-Wu fala pra eles não fugirem. O problema é que ele acerta mais um soco que acaba com a barra de vida do bicho. Agora só tinha um último mensageiro em pé. Ele na hora corre pro monstro falando que, pelo amor de Deus, acerta um ataque. A criatura ergue a lâmina pra cima e manda na direção dele, todo sorrindo feliz. Porém, lá vem mais uma pétala pelas costas e o bicho é completamente cortado. Com isso, os restos caem no chão e todos os inimigos tinham sido eliminados. O Jin elogia, falando que os sentidos dele de combate realmente são impecáveis. Ele não esperava que eles dois teriam um trabalho em equipe tão eficiente. Porém, o Dong-Wu tá com raiva desse maldito, ele não queria trabalhar em equipe. O Jin fala que não gosta de dizer essas coisas, mas ele admite que o garoto é forte. Ao menos é uma pessoa digna de competir pela maior glória desse mundo com ele. De repente, porém, o chão começa a tremer. Uma eletricidade começa a sair do chão e uma voz diz que faz anos e séculos que alguém ousa vir nessa caverna. Ele jurava que nenhum outro prodígio teria a coragem de o desafiar pela posição de rei.
Um flash cega os dois e de repente um dragão azul aparece, parabenizando ambos que haviam passado no teste. Só que agora o verdadeiro desafio ia começar. Somente um deles poderia sair da caverna vivo e eles teriam 10 minutos. O sobrevivente receberia o título de Rei Demônio. E se eles recusassem, ambos morreriam nas mãos dele. O Jin parece assustado com isso, querendo saber que papo é esse, porque eles teriam que lutar um com o outro até a morte. Ele tá parado um pouco inseguro, por mais que ele seja o futuro desse reino, ele não tem ideia da força desse garoto. Enquanto Dong-Wu tá feliz pra caramba, falando que Deus trouxe um presente. Finalmente a chance perfeita pra morrer havia aparecido. O Jin, vendo o garoto tirar a camisa, já pensa que o rapaz estava muito determinado e ele não podia perder. Enquanto o cara tá se preparando, o Dong-Wu tá tirando a camisa, perdendo 50 de defesa. Ele tá tirando até as carças e o Jin tá querendo entender que estratégia é essa de querer atrair ele pra um ataque. Nisso, Dong-Wu fala que ele não tem nada com ele além da mochila dimensional e esses shorts. E manda ele vir logo e dar um soco no meio do peito e receber o título de rei. Era só ele atacar primeiro que se tornaria o mais forte dessa geração. Porém, o Jin tá suspeitando muito, querendo saber que plano esquisito é esse. É muito estranho ele ter aceitado vir até esse lugar e agora que tá a um passo de conquistar o título, ele tá querendo desistir assim. O Dong-Wu tá querendo matar esse moleque, falando só pra ele aceitar logo a recompensa. O Jin então coloca a lâmina no pescoço dele e fala que ele ganhou a confiança da majestade e poder militar e ainda é muito forte. Até mesmo com ataques normais estava acabando com demônios de rank a mais. Ele tem certeza que se ambos lutassem sério, ele não garantiria a vitória. Então por que ele tá querendo se render? O Dong-Wu fala que é porque a cidade de Yun precisa da família Huo. O general Huo é aquele que vem seguindo as ordens do rei há muito tempo e deu a vida por esse lugar. Ele era o verdadeiro herói desse lugar. Enquanto ele é só um garoto sortudo, a vida dele não se compara a um pai general e a um filho prodígio. E em favor à raça dos demônios, ele precisa morrer nesse lugar. Porém, o Jin abaixa a cabeça. Ele se lembra da mãe falando que ele tinha que crescer e se tornar um garoto com um coração de ouro. Ele precisava saber que a verdade é que os demônios só ficariam realmente fortes se conseguissem se unir. Ele então desativa a adaga e fala pra mãe que ele foi completamente humilhado. Aquele garoto na frente dele era o verdadeiro coração de ouro que estava disposto a se sacrificar por toda a raça demoníaca. Enquanto ele, desde que entrou nessa caverna, tá querendo matar ele pelas costas. Era difícil admitir, mas ele tava querendo colocar o título de rei em frente a toda a raça demoníaca. É aí que o dragão avisa que eles só tinham 8 minutos ou os dois iriam morrer. O Dong-Wu começa a gritar, perguntando por que o maldito ainda não matou ele. O Jin então fala que o Rei Demônio disse que mataria ambos em 10 minutos. E nesse tempo ele quer tentar algo diferente. Ele então junta os braços e começa a expandir a energia, ativando o desabrochar dispersante. A energia começa a se expandir enquanto o dragão observa. No meio disso é ativada uma explosão que consome a caverna toda. O Rei Demônio então pergunta como eles tinham coragem de tentar atravessar a barreira. Ainda faltavam 8 minutos. E o Jin havia entrado no estado exaltado, passando de rank A para rank A+. Ele então fala pro nosso garoto que ele acha da ideia de se juntar para acabar com o Rei Demônio. Porém o mesmo dá risada, falando que eles estão se superestimando. Só que o Jin tá confiante, diz que agora tá se sentindo completo de poder. Rapaz, o maldito ativou mais um boost ali, 4 vezes de força, 2 vezes em vários atributos. Enquanto Dong-Wu tá só olhando de longe, falando que isso vai dar trabalho. Agora, pra ele morrer, tava ficando cada vez mais complicado. O Jin corre na direção do chefe, ativando uma técnica de ilusão. Porém o mesmo taca-lhe um laser na cabeça, o coitado foi evaporado. Ou na verdade não, rapaz, a ilusão veio pelas costas. Eita, ele dá 150 de dano, porém o bicho tem 99 mil. Porém ele gruda no teto, fala que ele é durão e parte pra cima de novo. Mais um laser bate, porém ele desvia de novo e manda uma sequência de corte. Meu amigo, só que assim, né, tá dando 220 e 100, o bicho tem muito mais HP que isso. Só que com essa sequência ele virou o alvo do Rei Demônio. De repente um monte de fumaça começa a vir na direção dele. Ele olha pros lados confuso até que toma um susto e uma rabada na cara. Rapaz, foi tacado do lado do nosso garoto, que agora tá com medo do Jin morrer e ele acaba virando o Rei Demônio. O dragãozão joga a cabeça pra cima e prepara um ataque. Rapaz, acerta em cheio no peito do Dong-Wu. O coitado tá sendo metralhado enquanto o Jin tá só assistindo isso. O HP dele já cai pra 1400 e o menino fica de joelho. O Jin tá com raiva do quão heróico é esse garoto, bloqueando um ataque fatal que ia matar ele. Ele tira uma poção do bolso que recupera 10 mil de HP. E na hora ataca no Dong-Wu, curando a vida inteira. O coitado olha pro HP e já se vira xingando o outro. Porém, tarde demais, que ele já tá preparando poção de resistência e de regeneração. Olha a chuva de poção vindo pro menino. Os negócios do bate, os atributos tudo sobe. Nisso ele bebe uma de força e fala pra continuar atacando. Quase desmaiando, o Dong-Wu agradece muito, estacado agora cheio de buff. Porém o Jin só se prepara de novo e igual um laser vai pra cima do chefe.
Ele se vê frente a frente com o rosto e fecha a mão com poder verde. Rapaz, o garoto teleporta de baixo para cima. Porém, o chefe consegue acertar uma técnica de paralisia. Nisso, o Jin tá prestes a tomar um ataque. Porém, ó quem vem pelas costas. O Dong-Woo se joga na frente e fala que ele bloqueia isso. Mais uma vez, toma um laser na barriga. O HP começa a descer e ele fica animado. Porém, bate mais 5.000 de HP nas costas. Ele olha pra trás e fala pro maldito parar de tacar isso. Porém, o Jin manda ele não se preocupar que ele sempre vai ajudar o amigo. E assim, eles continuaram na caverna lutando contra o Rei Demônio. Até que a barra de HP finalmente chegou na metade. O Jin agachado fala que se eles continuarem nesse ritmo, eles conseguem derrotar. Porém, o sistema avisa que quando a barra de HP chega na metade, uma habilidade passiva se ativa. A habilidade de rank SSS, o Retorno do Lago, que regenera 100.000 de HP por minuto. O Jin de baixo diz que isso não faz sentido, mesmo que eles atacassem a todo segundo, eles não venceriam a regeneração. O chefe diz que eles são fracos demais, e é engraçado ver que eles acreditaram que iriam matar um deus. Manda um rugido que já causa um monte de dano nos dois. Ambos começam a receber um monte de debuff e ficar envenenado. A vida não para de descer e ambos caem no chão. O Dong-Woo já tá com o queixo no asfalto, e o Jin ativa uma habilidade que salva ele da morte por uma única vez. Ele se levanta e infelizmente as poções já tinham acabado. O chefe então ergue a cabeça e fala que estava na hora do ataque final. Ambos sabiam que eles tinham perdido. Porém, o Dong-Woo fala que na verdade eles ainda não tinham perdido. Ele só precisava morrer e assim o Jin iria completar o desafio. Ele então põe a mão no ombro do cara e fala que ele pode seguir com o título de Rei Demônio. Que se vire pergunta do que ele tá falando. Assim que o dragão tá prestes a dar o ataque, ele pega o trouxa pela camisa e manda ele longe falando que é pelo futuro dos demônios. E nosso garoto fica pensando que por mais que o Jin fosse um demônio, ele não era tão ruim assim. Enquanto o coitado é arremessado, gritando pelo nome do Dong-Woo, o laser evapora o garoto. Um tempo depois, uma luz dourada sai dos céus e cai sobre o Jin. Ele olha pra cima e o dragão o parabeniza por ter passado no teste dos ancestrais. Ele diz que no passado os ancestrais sacrificaram suas vidas para proteger a raça demoníaca. O grande rei colocou a habilidade mais preciosa na caverna do demônio e esperando por alguém forte que fosse reconhecido por ele. Porém, por mais de 200 anos, todos os demônios que limparam esse teste, no final acabavam lutando um contra o outro e se matando. Porém, um demônio que matava o outro não era qualificado para possuir o título de rei. Somente eles dois que se apoiaram até o fim e enfrentaram esse desafio junto. O Jin ganhou o título de um forte homem reconhecido pelo Rei Demônio. O Rei Demônio então fala que o que eles procuram é alguém que tem coragem de proteger os outros demônios sem medo da morte. Obviamente que o Dong-Woo foi o que ganhou o título de o rei reconhecido pelos ancestrais. Rapaz, com isso ele ganhou 5 milhões de experiência, avançou mais 10 levels e já virou nota A+. Ele ainda recebeu a habilidade SSS de 100.000 de HP por minuto. A cara dele diz que gostou bastante de todas essas recompensas. Além de tudo isso, ainda ganhou o título de Rei dos Demônios, que dá um monte de atributo extra e não pode ser detectado. A cena já muda pro pessoal de fora, assustado com esse negócio deles já terem limpado a caverna do demônio. O Dong-Gao fala que talvez a profecia dessa geração realmente vire verdade. Seriam nesses tempos que apareceria o Rei Demônio que reunificaria todo o clã demoníaco. A Bin-Wei diz que o último demônio de verdade foi o Rei Demônio Liu Yun. Dentre todos os demônios que já apareceram, um verdadeiro rei só surge uma vez a cada centenas de anos. Eles possuem uma aura que os separam de qualquer outro tipo de demônio. O Huan tá todo confiante, falando que ele esperava realmente que o filho dele fosse o orgulho dos céus. Era natural que ele recebesse o título de rei. Porém, o Wei-Ming então fala que não foi o filho dele que se tornou o rei. Na verdade, foi o general Dong-Woo. O olho de todo mundo fica esbugalhado querendo entender isso. Rapaz, enquanto isso, nosso Dong-Woo tá conversando com uma demoniazinha. Ele tá pedindo umas bebidas e ela diz que ele é jovem demais pra isso. O garoto tá desolado. Agora com essa habilidade de recuperar 100.000 de HP por minuto, é impossível que ele morra. Ele chora falando que agora não tem mais como voltar pro mundo dele. A Raulinhana que ele tanto sonhou ficou pro passado. Porém aí que tem alguém observando ele na rua. Ele nota e olha pra trás, porém a pessoa some. A gente então vê que é uma garotinha de cabelo verde que dá mais uma olhadinha. Pra na hora ele aparecer perguntando por que a maldita tá seguindo. Ela cai pra trás e chorando fala que ele não é assustador não, ela não tem medo. A criança é um demônio nuclear de rank D chamado Tian Xiao. Porém o Dong-Woo só ignora e fala logo pra ela dizer o porquê tá seguindo ele. A criança se levanta e fala que quer que acompanhe ele pra uma viagem à caverna Bailing. Enquanto nosso garoto dá uma olhada, outro cara se aproxima. Na mensagem falava que ela tinha recebido a chance de realizar 3 desejos e era só ir pra caverna Bailing. A criança explica que quer entrar nessa caverna, porém não estão deixando porque ela ainda não se transformou, basicamente não ficou adulto. Do nada o mendigão grita no ouvido dele falando que claramente isso é uma enganação, então quem ia acreditar? Porém o Dong-Woo não tá nem aí pra isso e pergunta se é verdade esse negócio que vai realizar qualquer desejo.
Ele se lembra de ter ouvido que no mundo dos demônios existe uma fonte dos desejos e ele tá ansioso para encontrar uma logo. A garota fala que é bom que ele acreditou, até porque ela teve que passar pelo monte de teste e gastar 50 mil só pra ganhar essa oportunidade. O mendigão grita de novo, falando pra eles pararem de cair nessa enganação. E começa a se perguntar se realmente esse mundo dos negócios de enganar criança não parece uma boa escolha. A garota então fala que essa é a última chance que ela tem com o dinheiro que ganhou trabalhando no clube Bailing. O coração da mãe dela tá falhando e ela só tem mais um mês de vida, e é por isso que ela tem que urgentemente achar uma forma de salvar ela. O mendigo continua insistindo de canto, falando que só um estúpido iria com ela. Porém, o Domo fala que ele vai acompanhar se ela entregar um dos desejos pra ele. Ou ele vai pedir pra reencarnar como ser um humano ou perder esse monte de habilidade roubada. A garota diz que se ele realmente ajudar, ela entrega 2 desejos. E com isso o mendigo vai embora, falando que esses 2 malucos se merecem. É aí que o mendigo começa a se lembrar que bem nessa caverna tinha um grupo do mercado negro que estava bem ativo. A cena já muda pra eles na frente do portão. O Domo mostra o convite e faz o scan. Com isso a porta se abre. Os 2 correm pelo corredor e alguém fala que o peixe mordeu a isca. Em uma sala vendo várias telas, o cara manda fechar a porta e deixar eles presos ali. Enquanto o outro de chifre azul diz para não bater forte demais, senão eles acabariam morrendo. De repente, algumas portas na frente dos 2 começam a descer. E alguém com a mão em choque aparece atrás deles. O cara pula para dar um soco e a garota fala para ele ser cuidadoso. Quando o Domu vai se virar, o ataque acerta em cheio, porém causa -5. A passiva ativa ele nem sentiu nada, então já pergunta se ali era a caverna do demônio Bailing. O cara que deu o soco acha o garoto muito pretensioso, tomando um golpe como esse com força total e ainda fingindo estar calmo. Nosso garoto então fala que tá ali para recolher os pedidos. Eu já tô vendo uma amigona ali de fundo que parece perigo, corre daí, Domu. Nisso ele pergunta se eles vieram ao lugar errado. E o cara dá risada, falando que é estranho ele se ver nessa situação e ainda acreditar em uma mentira como essa. O protagonista insiste, falando pra eles dizerem logo onde tá a fonte dos desejos. Porém, tá todo mundo rindo da cara dele, perguntando como é possível acreditar nesse conto de criança. Eles então contam que na verdade eles são o maior grupo de tráfico humano em todo o reinado de Yun. E eles só contaram essas mentiras para que eles fossem até ali, para que eles pudessem vendê-los para outras pessoas. Se eles obedecessem, poderiam sair com todos os órgãos e membros. Então era melhor o rapaz obedecer. O cara bate na cara do protagonista, falando que é melhor ele virar logo um cachorro obediente e entender a situação. De um segundo pro outro, ele já tá voando com um soquinho do Domu. O coitado fica cravado no teto. E nosso garoto pergunta quantas vezes isso vai acontecer. Desde o momento no qual ele reencarnou, ele fica experienciando essas desilusões de novo e de novo. O demônio fala pra todo mundo se preparar que claramente o garoto é perigoso. De repente tem os negócios indo na direção dos caras. A amigona ativa o modo de ultra combate. Que isso, do nada os caras viram uns Power Ranger Rank B+. E o demônio fala pra mostrar pra ele um pouco do perigo desse mundo. Os 3 pulam na direção, falando que vão acabar com isso. O Domu bebeu demais e agora tá meio emocional. Ele fala que ultimamente a vida tá muito difícil, toda hora ele tá perto do sucesso, mas acaba falhando. E nesse momento ele tava realmente frustrado e com raiva. Ele dá um soco falando que tá cansado de tudo isso. Obviamente que cria um impacto varrendo o lugar inteiro. Todo mundo atacado longe com a armadura sendo destruída. Enquanto o Domu tá chorando pra caramba. Os caras tá tudo ajoelhado já pedindo desculpa e querendo ir embora. O demônio fala que eles foram forçados a fazer isso, mas não gostava de fazer algo assim não. Essa organização que é perigosa e poderosa. Assim que o Domu escuta isso, ele pergunta onde estão essas pessoas poderosas. O cara embaixo do pé fala que por trás dele está a pessoa mais forte em todo o reino de Yun. Assim que o general chegasse, ele estaria morto com certeza. O Domu fica pensativo sobre quem deve ser o líder, quando de repente uma energia começa a sair pela porta. E o cara embaixo do pé comemora, falando que agora que o general chegou, ele com certeza tá morto. O nosso rapaz olha para trás e um cara na porta pergunta se é ele que tá causando todo esse problema. O líder dos caras então aparece. E o Domu pergunta por que tem um Ducal versão gordinha sendo o líder desses malditos. O servo manda ele calar a boca e aprender a respeitar o mestre, perguntando se ele não sabe quem ele é. Esse cara se chama Doupang e ele realmente é o irmão do Doukal. E ele fala que devem ter sido os idiotas que deixaram a função dele vazar. O servo fala que de jeito nenhum que ele jamais vazaria uma informação. Porém, rapaz, matou todo mundo, a gente nem viu a amigona, caramba, meu. O Doupang fala que inúteis que não conseguem lidar nem com essa situação não merecem viver. O cara do capuz parece estar tentando se lembrar quem nosso garoto é. E nisso o gordão se aproxima, falando que ele sabe demais e agora vai morrer ali. O protagonista responde que o gordinho parece bem forte. Então ele tá ansioso para ver do que ele é capaz. Ele vai dar 10 minutos para que ele tente o matar. Porém, se ele não conseguir, infelizmente ele não vai poder ser piedoso. Os 3 que estão ali ficam confusos com isso. E o gordinho questiona que negócio é esse de que vai dar 10 minutos.
prepara o punho e fala que em um segundo a cabeça dele vai estar no chão. O servo já comemora, falando que esse é o golpe mais forte do general. Ele puxa a mão lá atrás e acerta em cheio, causando 500 de dano. Porém, na mesma hora, o rapaz já cura mais 800. O chefe tá meio confuso e o menino ainda tá com a vida cheia. O mesmo sorri e fala pra ele tentar usar algum super golpe especial, que isso aí não deu muito certo. O gordinho com raiva diz que não esperava esse fracassado ter algum tipo de habilidade. Enquanto Dong Wu fala pra ele parar de enrolar porque os 10 minutos iam passar rapidinho. Nisso, o gordão começa a preparar mais um ataque, falando que realmente tá sendo subestimado. Pula na direção dele e começa a acertar uma sequência na cara. Rapaz, o corpinho do menino vai pro chão. O gordão não para e acerta uma sequência de 8 hits no combo. Porém, aí que o cara se tremendo parece se lembrar quem ele é. O Dopang, coitado, tá exausto. Enquanto Dong Wu tá gritando com ele, perguntando por que ele parou do nada. Aquilo irrita mais ainda o chefe, que pula pra dar um ataque do meteoro, acertando ele em cheio, porém ativando a passiva do contra-ataque. Com isso, o gordinho, coitado, toma 2.800 na cara. Na hora ele recua, querendo entender o que tem de errado com esse rapaz. É então que o servo dele fala que esse garoto é o pervertido que mexeu com o general no castelo. Até onde ele sabe, esse maldito tinha ido pra caverna ancestral, então porque ele tava vivo e ali entre eles. O Dopang limpa a cara e diz que agora sabe quem ele é. Um demônio imundo que só chegou no lugar que tava porque dependia de mulher. Enquanto ele era um demônio de classe A com 2 corações demoníacos e o futuro comandante de todo esse clã. É aí que chegam os equipamentos do Iron Man pro rapaz e ele avança pra classe A. Do chão, o Dong Wu manda um uhul e fala pra ele vir pra cima. O chefão encara, joga a mão pro céu, se prepara e pula na direção dele. Cai dando um soco que começa a causar um monte de 50 e 40 de dano. A explosão continua crescendo, só que assim os números estão meio baixos, meu coitado. E aí, lá vem ela de novo. A passiva ativa mais uma vez, ou na verdade ativou um monte de vezes. O gordinho é arremessado pra longe, tomando 3.000, 2.000 de dano. 10.000 e a barra de HP já tá quase acabando. Mais um hit de 8.400 e a barrinha parece zerar. O lacaio chama pelo general, que cai igual um lixo no chão. O danado também tinha a passiva que permite que ele não morra por uma única vez. E agora ele tá todo confuso, falando que não consegue entender. Porém, aí que a expressão dele muda. O Dong Wu começa a se levantar e avisa que 10 minutos já tinham se passado. Ele quer saber o porquê então, ele ainda tava com a barra de vida cheia. E faz uma carinha de Chad perguntando se é tudo isso que ele tem. O gordinho cai no chão pedindo desculpa por ter desapontado. Ele implora para não ser machucado, falando que é só pedir que ele vai entregar o que for. O Dong Wu diz que a única coisa que ele quer é alguém que mate ele. O chefe fala que isso é impossível e diz que ele não merece algo assim, querendo saber quem que o rapaz é. É aí que alguém na porta chama pelo general. O lacaio do cara fala pro Ducal salvar o irmão dele que tá prestes a morrer. Porém, o Ducal responde que foi ele que trouxe isso pra si mesmo, então se o Dong Wu quiser matar, ele que mate. Ainda pede desculpas falando que foi erro dele deixar tudo isso acontecer. O Dong Wu diz que tanto faz, ele nem se importa com a vida desse gordinho. E sai chutando pedra falando que esses caras é tudo fraco demais. Porém, de repente ele para e fala que se lembrou de algo. Ele vira pra trás e pergunta se o Dopang realmente disse que ia entregar qualquer coisa que ele quisesse. Ele se aproxima e questiona se ele realmente tem 2 corações demoníacos. Obviamente o cara nega, falando que ele jamais teria algo assim, isso seria loucura. Porém, a cena muda pro hospital com ele pedindo socorro pro irmão. O Dopang tá esticado na maca, falando pro irmão resgatar ele. Porém, os doutores só manda preparar anestesia e fala pra ele não se preocupar, com 2 corações, um não vai fazer falta. Do lado de fora, a garotinha tá agradecendo Dong Wu, dizendo que se não fosse por ele, a mãe dela ia morrer. Porém, o mesmo tá mais querendo saber quando o desejo dele vai virar realidade. E se pergunta o que a Raoliana tá fazendo nesse momento. O lacaio tá conversando com o Ducal, perguntando se ele não descobriu sobre o negócio de energia. O Ducal fala que isso é extremamente importante e é a única forma do reino de Yun se proteger dos humanos. Até porque o exército dele estava vindo. A cena muda para um monte de nave espacial passando por cima de uma base. Um loiro ergue as mãos e fala para as tropas se prepararem. Em uma outra parte dessa base atrás da cortina, alguém diz que era por Xiaofeng e tá liderando essas tropas. Rapaz, agora eu lembrei porque ele tava com saudade dessa garota, eu tinha esquecido o potencial. E o pior é que parece que ela realmente gosta dele, dizendo que o corpo dele tá ali, mas ela queria saber onde ele realmente tá. Ao menos ela tinha certeza que não ia demorar muito porque logo eles se encontrariam. E eu achei que essa mulher já ia estar com outro cara com 5 filhos e nosso rapaz ia virar o cornito. Porém, nesse momento, alguns bandidos estão atacando ele e causando 100 de dano. Ele grita com os caras perguntando se eles não almoçaram direito e manda cortar logo a cabeça dele. Os caras tá meio confuso, querendo saber que louco é esse. Enquanto Dong Wu tá triste pra caramba sem entender porque ninguém consegue matar ele agora. É aí que de repente ele acorda falando pra alguém matar ele.
Ele se levanta falando que tá sonhando muito, quando a meieira aparece e dá as boas-vindas pra ele, avisando que a Alteza estava chamando ele para uma reunião militar emergencial. O Dom Wu fica surpreso e a cena muda para a reunião. Abin informa a todos que tem uma quantidade imensa de tropas humanas se aproximando da cidade deles. O ataque não só vai chegar mais cedo do que eles imaginavam, como também tem mais de 10 mil soldados. É por isso que ela chamou todos os generais mais importantes de Yun para discutir as estratégias. A última guerra nessa escala foi há 10 anos atrás e eles mal tiveram força suficiente para ao menos sair vivo. O Huo'an diz que no final eles conseguiram fazer algumas estratégias de guerrilha e mataram o líder. Essa foi a única forma do reino de Yun estar vivo. Só que eles têm que se lembrar que nesse ataque os humanos enviaram 5 mil soldados. Os demônios não estavam mais fortes, só que teriam que resistir a algo 2 vezes mais difícil. A única opção que eles têm é ganhar tempo e resistir até que a oportunidade aparecesse. Ele fala pro Jun imediatamente entrar em contato com os outros demônios para formar uma aliança. Nisso, a Binwei se vira pro nosso rapaz e pergunta o que ele acha disso. Ele tá só ansioso com esse negócio de 10 mil soldados. E imaginando que se 1000 deles conseguissem causar 100 de dano por minuto, ele ao menos conseguiria tomar mais dano do que a passiva. Em outras palavras, se ele ficasse encurralado, ele finalmente poderia morrer. Ele bate o punho falando que uma oportunidade excelente apareceu. Se levanta falando que eles vão lutar. Eles precisavam sair da cidade e enfrentar eles cara a cara. Todo mundo parece assustado. O Huo'an também bate na mesa dizendo que esse é um momento de vida ou morte pro reino de Yun. Então como ele pode falar isso de forma tão descuidada? O Dong Wu diz que se eles atacaram com 5 mil e eles quase morreram, era ridículo ele tentar usar a mesma resistência para um ataque dobrado. A pior coisa que eles poderiam fazer é ficar parado ali esperando por reforços. O que eles iriam fazer se daqui a alguns anos eles viessem com 20 mil? Nas mãos de quem ele colocaria o destino do reino dele? Ele então pergunta por que ninguém ali tem coragem de assumir o controle do próprio futuro. Além disso, que papo é esse de que a força dos demônios não havia melhorado? E então pergunta se eles esqueceram quem ele é. Ele é a maior mudança que existe na força militar. A Binwei parece emocionada, enquanto os caras comentam que realmente é a primeira vez que eles vão lutar com um verdadeiro rei demônio. Porém, o Huo'an interrompe tudo e pergunta se ele tá querendo mandar milhares de demônios direto pra morte. Logo ele, que nunca teve num campo de batalha, não tem ideia de como aquele lugar é cruel. O Dong Wu, porém, questiona se ele acha que a vitória realmente vai vir de graça. Se ele acredita que as mesmas emboscadas vão continuar dando certo. O pior ainda é que ele já estava falando como um perdedor e achando que ia vencer. Como era possível um soldado não saber da coisa mais importante no campo de batalha, que era o espírito da vitória? Por isso, nesse momento, ele ia fazer um juramento mostrando quão compromissado ele estava com a guerra. Se eles perdessem, poderiam executar ele em frente a todo mundo. O velho tá emocionado, enquanto os caras tá só encarando. O Jin tá sorrindo, falando que realmente ele sabe inspirar as pessoas. A Binwei então se levanta e diz que entendeu. Nessa guerra, o general Dong Wu ia receber todas as tropas para seguirem as ordens dele. E ao invés de ficar ali parado, eles abririam o portão e iriam de encontro aos inimigos. Um tempo depois, num acampamento do exército. Dentro de uma das barracas, o Huo'an fala pro pessoal que eles já lutaram inúmeras vezes contra o exército dos humanos. Porém dessa, eles não só tinham muito mais números, como eram bem mais fortes, então eles não tinham chance de vencer. É por isso que ele não quer deixar esses caras que o seguem há tantas décadas perderem a vida assim. Ele para um segundo e grita falando para todos os oficiais escutarem o comando dele. Quando eles forem chamados para o campo de batalha dessa vez, era para eles continuarem na cidade e não seguir nenhuma ordem do Dong Wu. E se a Alteza os culpassem, ele assumiria toda a responsabilidade. Alguns dias depois, os humanos chegaram no Império de Yun, a 21ª Legião do Território Sagrado. Um cara olha de binóculos e fala que a morte da cidade de Yun finalmente está chegando. Se vira pro cara atrás e manda iniciar o cerco. As ordens eram para que nenhum único demônio fosse poupado dessa vez. Uns disparos então são feitos contra as muralhas, e uns caras em cima delas avisam que tinham mísseis a caminho. Ambos conjuram uma magia elétrica e os torpedos parecem explodir no céu. Ou, na verdade, isso só pareceu que aconteceu porque eles continuaram avançando. Rapaz, essa demoniazinha aí durou pouco tempo na história. Ali do lado tá o Dong Wu sorrindo, falando que eles finalmente chegaram. Do meio da fumaça, um monte de robô começa a avançar na direção deles. Enquanto o ataque começa, o Huo'an se aproxima do Dong Wu. Se vira pra trás e avisa nos caras para eles se lembrarem do que eles discutiram. O porém é que até esses caras estão inseguros e não sabem qual general eles têm que obedecer. Porém, nosso protagonista parece estar percebendo alguma coisa. Ele então fala para todos os oficiais escutarem o comando dele. Era pra todo mundo ficar na cidade e ele não dava permissão para que ninguém saísse. Os caras ficam tudo confusos de olho arregalhado. E o Dong Wu fala que essa batalha é sozinha do rei. Pula da muralha e cai na frente dos humanos.
O da bandana fica confuso e quando a fumaça baixa, lá tá o nosso garoto, frente a frente contra todo o exército. Os soldados miram nele enquanto os humanos estão se perguntando qual que é a loucura desse demônio. Esse é o mago Lu Renjia, que não entende porque ele veio sozinho. Tinham vários outros demônios em cima da muralha, então talvez isso fosse algum tipo de armadilha. O exército demoníaco tá confuso sem entender por que ele deu essa ordem. Enquanto Huan se pergunta se esse cara ficou maluco, até porque tinham dezenas de milhares de humanos na frente. Como é que ele sozinho ia enfrentar tudo isso? O Dou então fala que ouviu dizer que os humanos são muito fortes. Começa a desequipar as armaduras e pergunta se eles vão atacar ou estão morrendo de medo. Os humanos continuam em silêncio. Enquanto Dong fala que no passado ele comandava o Renjia, então é bom esse subordinado não o decepcionar. Além do que, ele sabe que esse cara odeia passar vergonha, então ele só precisa provocar um pouquinho. Ele então se vira de costa e fala pros caras que ele tá com uma coceira. Que isso? Como assim? Não tô entendendo isso aí não, rapaz. Porém, pelo visto, foi a maior ofensa. Porque o Renjia na hora perde a cabeça falando que esse maldito tem coragem de fazer isso. E ordena o exército inteiro pra ir pra cima dele. Com isso, os caras começam a atirar. Enquanto Dong comemora que tudo que ele tem que esperar é que eles comecem a causar o dano máximo. Até o próprio Renjia prepara a espada e passa um corte de 150. Porém, o Dong tá lá parado, tomando 20, 50 e 80. Por mais que ele nunca tenha colocado ponto em defesa, esse monte de nível fez com que ele tivesse uma proteção básica muito alta. Ele sabe que tem que tomar ao menos 1666 de dano por segundo e tão muito longe disso. Ele começa a gritar com os malditos, perguntando quando é que eles vão atacar direito. Um soldado tá tudo ali parado sem entender o que tá acontecendo. E o Renjia avisa alguém que a habilidade de recuperação do cara era muito poderosa, avisando para a segunda unidade chegar e começar um ataque conjunto. Com isso, mais um monte de exército chega e um robôzão mira um laser do nosso garoto. Começa a concentrar uma energia e dá-lhe um disparo bem no peito dele. O Dong comemora, falando para ele continuar em frente. Enquanto da muralha, o Huan tá querendo entender como ele tem tanta recuperação. O pior é que ele começa a acreditar que desde o começo o garoto realmente tinha confiança que venceria sozinho e por isso pediu essa batalha. Nosso garoto tá tomando 50 ataques por segundo e finalmente tá comemorando, falando que a barrinha tá descendo. Fazia muito tempo que ele não via essa cor vermelhinha linda. Porém, é aí que a passiva ativa. E ele reflete um dos danos que é causado. O coitado toma ele no peito e já cai morto no chão. Os outros soldados estão querendo entender o que aconteceu. Enquanto o ensanguentado fala que esse demônio não é comum. Ele ia falar para tomar cuidado com o contra-ataque, mas era tarde demais. O Renjia tá começando a achar que tem algo errado. Com certeza isso faz parte do plano. E na hora ele dá ordem para que todo mundo pare de atacar. Ele se lembra que uma vez o general falou de um demônio rei de rank SSS. Uma criatura que tinha uma altíssima resistência e foi capaz de restaurar toda a raça demoníaca enquanto esteve vivo. O problema é que era pra esse monstro ter morrido há muito tempo. Então qual que é a origem desse cara? O Dong volta a xingar os caras, perguntando por que eles pararam se tem um exército de mais de 10 mil homens. Porém, os soldados só estão comentando que a vida dele já recuperou completamente. E o Renjia fala pra ninguém cair nas provocações porque tem algo errado ao atacar esse cara. Ele então fala que a missão deles era só atrair o cara mais forte do exército demoníaco. E isso ao menos eles já tinham completado. Ele então fala pra todo mundo recuar pra minimizar as casualidades. Com isso, o Dong é deixado lá sozinho. Da muralha, Meyer pergunta por que eles estão tentando fugir. Chama a guarda imperial e fala pra eles irem pra cima junto com ela. O Jin, que tá logo ao lado, fala pra que todo o exército siga com ele. É aí que Dong escuta algo nas costas e ao olhar vê que tá todo mundo vindo. O Renjia se pergunta por que os malucos estão atacando agora que eles querem recuar. O pior é que a habilidade de todo mundo ainda tava no cooldown. O exército demoníaco avança, falando que quem pisar nesse território vai ter que ser punido. Enquanto isso, o Huan finalmente admite que ele tá ficando velho demais. Ele não tinha percebido o quão confiável o garoto era. Realmente merecedor do título de rei. Então ele fala para todas as tropas escutarem o comando dele. Mas o maldito que entrou no estado exaltado. E fala para que todos agora sigam as ordens do general Dong. Dessa vez eles iam garantir que esses insetos nunca mais voltassem. Os caras só batem continência e começam a avançar. Porém é aí que alguém atrás fala que isso é ruim. O general se vira e o cara avisa que o exército humano havia os enganado. Esse ataque foi só uma distração e parece que eles já estavam entrando na cidade. Todo mundo do portão leste já tinha sido assassinado. E dentro da cidade de Yun estava acontecendo um massacre unilateral. Rapaz, estão pisando até na amiguinha verde ali do nosso garoto e o gordão já teve a cabeça cortada. O Huan, assustado, pergunta como isso é possível. Eita, estão carregando o gordinho na mão, filho. O cara vai em direção ao castelo, falando que os demônios são inúteis. Tá só o Wei Ming e a Bing Win em pé. E ela fala que esse humano é extremamente forte. O velho fala pra ela começar a fugir e que ele vai tentar ganhar tempo. Porém, o loiro só diz que o reino deles já tinha sido completamente destruído. Agora tava na hora deles começarem a jogar.
Porém, de repente, uma bola de fogo tá vindo pelas costas e acerta bem neles. O loiro calmamente olha para trás, enquanto os amigos tentam tacar a poção no que tá tudo acabado. Era o Huoan que tinha chego falando que eles eram todos desprezíveis. O loiro diz que finalmente tinha um demônio que parecia decente. Se levanta e fala que tá na hora de fazer uns exercícios. Os demônios na hora veem a aura roxa em volta do cara e sabe que comparado aos outros humanos, ele era extremamente forte. Seja como for, ele precisava terminar com isso o mais rápido possível. Um raio vem dos céus e acerta a cabeça dele. Rapaz, o cara se transformou num dragão. Aquele era o modo Berserker que aumentava em 130% poder e 500% a vida. Enquanto isso, dentro da cidade tá rolando a guerra. O Dom tá lá desolado. Tudo que ele queria é que atacassem ele e acabassem com ele. Desde que ele reencarnou nesse corpo, parece que ele só recebe hack apelão e não importa o quanto ele tente morrer, é impossível. O coitado já tá rindo e chorando ao mesmo tempo. Ele olha pros céus e pergunta o que estão querendo dele. Por acaso realmente estão querendo que ele se torne o rei dos demônios? Foi aí que aquele raio caiu dos céus e bateu no Huoan. O Dom foi até o local e tomou um susto ao ver que tava todo mundo morto. Ele se perguntou por que tinham demônios e humanos lutando no meio da cidade. É aí que ele escuta a voz de alguém pedindo para que poupasse a filha dele. Ao olhar pro lado, ele vê um soldado falando pro cara que eles iam levar a filha e ele não ia poder fazer nada. Um dos caras de chapéu avisa o pai que eles iam aproveitar bastante, que do chão grita mandando deixarem ela. Porém o cara dá-lhe uma espetada na mãozinha e fala que no final das contas o vitorioso que se torna o rei. Até tomar uma bicuda na cara e ser arrastado pelo chão. O Domo começa a pensar que tinha alguma coisa muito errada, enquanto o cara do chapéu acha estranho que ainda tinha um demônio vivo. Eles largam a garota e correm na direção falando que precisam acabar com ele. O protagonista vê ele se aproximando enquanto pensa que sabe que a guerra é um lugar cruel. Um lugar onde os vitoriosos levam tudo, porém ele já tinha proibido a humanidade de comer esse tipo de ação. Ele dá-lhe um soco da cana no outro e o cara cai no chão já próximo a morrer. Ele mobiliza o cara no pescoço, que se pergunta como é possível ele ter perdido todo o HP com um único soco. Que tipo de coisa sem sentido era esse demônio pelado? O Dom então manda o cara falar qual é a legião e qual o esquadrão ao qual ele pertence. O cara revela que eles são da Legião 21 do Esquadrão 511. Aquilo deixa o protagonista assustado. Essa era a legião da qual ele fazia parte. Os caras começam a correr falando que esse demônio é esquisito, enquanto o nosso garoto tá querendo entender o que tá acontecendo ali. Ele dá uma olhada pro lado e vê que um dos caras foi morto e o outro tá sendo finalizado no chão. Vendo toda a destruição, ele diz pra si mesmo que já esteve ali. Bomba continua explodindo em todos os prédios. Esse negócio de reino de Yun tava começando a fazer sentido. É aí que ele escuta ao lado alguém dizendo que a mãe foi torturada até a morte. O pai fala pra garota se acalmar, que ao menos eles ainda tinham um ao outro. Dos céus, os raios continuam caindo. O Dom tá lá parado na chuva e vê o dragão descendo. Ele então começa a finalmente se lembrar. 6 anos atrás, ele também liderou um ataque a um reino chamado Yun. E a última criatura que ele derrotou foi esse mesmo dragão demoníaco. O problema é que a vitória foi tão fácil que ele quase se esqueceu de tudo isso. É aí que ele se lembra do sistema e das palavras que disse sobre reencarnação. Ele não foi só revivido e sim voltou 6 anos no passado. O que faz o Dom se perguntar quem é que tá liderando esse exército. O que aconteceu e aonde foi parar o verdadeiro corpo dele. Nos céus, a Jinma, a querida princesa dos humanos saudáveis, fala que o ódio entre as raças está aumentando de novo, enquanto ele sempre foi o único diferente. A guerra só era necessária quando fosse para proteção, porém eles utilizavam ela para causar maior brutalidade no mundo. O Dong continua caminhando, tentando entender por que tudo isso está acontecendo assim. Até onde ele se lembra, o Quadrão 511 tinham fortes convicções e disciplina. Assim que eles derrotaram o dragão demoníaco, eles liberaram todos os outros demônios. Em uma outra parte da cidade, um cara pisa na Chen Xiao. Ela chama pela mãe, que fala pra ela não se preocupar, e pede pra que ela fuja logo dali. Só que então uma chama azul se ativa nela e ela parece perder a consciência. Um dos capitães do grupo 511, chamado Baoli, fala que essa mulher demônio tem bastante charme. Vendo tudo isso, o Dong diz que agora sim algo imperdoável havia ocorrido. A cena então muda pra uma porta. Tá todo mundo reunido falando que a madame havia dado luz a um homem saudável. O Duan abre a porta e pergunta onde tá o filho. Enquanto os demônios do lado de fora comentam que nunca viram ele tão feliz assim. O Huoan então pega o que eu acho que é o Wujin bebezinho e fica ali fazendo carinho, falando que vai cuidar dele para que ele cresça o mais saudável possível e proteja o reino de Yun. Porém, agora no presente, um raio dourado corta os céus e passa no dragão. O Huoan mesmo assim insiste, falando que ele nunca ia permitir que lixos como eles destruíssem o reino de Yun. O humano, porém, parece tranquilo, falando que pra um dragão a mais esse cara tem que ter uma barra de vida bem longa. Porém, já tava na hora de acabar com isso.
Ele então pula na direção, dizendo que é o fim e manda um ataque direto na cabeça. Um monte de corte dourado se desenha e eu acho que o Ruoan não vai tancar essa não. O cara ainda tá saindo todo no swag com a mão no bolso. Com isso, o Ruoan se destransforma. Ele percebe que desde o começo esse humano só tava brincando com ele. Com essa força atual, ninguém nesse lugar era páreo pra ele. O humano só fala que mesmo assim ele ainda não tava satisfeito. Ergue a espada e fala pra ele morrer ali. Só que quando ele dá o ataque, alguém bloqueia. O humano parece confuso e os demônios olham pra trás sem entender o que aconteceu. Rapaz, eu tinha achado que era o Dong-Hu, porém foi o Wujin que chegou pra proteger o pai, avisando que tá ali pra matar esse cara. O Ruoan, porém, insiste, falando pra ele parar de ser idiota e entender que ele não tem chance alguma contra esse cara. Porém, o Wujin pergunta se o pai só pensa isso mesmo do filho, se ele realmente valia tão pouco aos olhos dele. No passado, um demônio perguntou pra ele quem seria a pessoa que ele mais admirava, o general que liderava os exércitos em direção às batalhas. Ele sim era o número 1. Ele mostra um papel pro pai falando que tirou a nota máxima na aptidão militar. Porém, o Ruoan não parecia muito animado e só fala que entendeu. O garoto fica triste e sai da sala arrasado. Já o mais velho, ele volta pro pai e fala que ficou em primeiro lugar no teste do exército. Porém, o Ruoan só responde que ele passou pela mesma coisa quando era mais jovem. Mais uma vez, o garoto não sabe o que dizer. Um tempo depois, ele fala pro pai que havia se tornado um tenente general. Porém, o Ruoan ainda não parecia interessado. Nisso, o Jin grita perguntando se ele nunca vai receber a aprovação. De volta na luta, o cara dos humanos parece impressionado. Assim que ele se levanta, porém, o Ruoan fala pra ele correr imediatamente que esse cara não é um fraco qualquer. Porém, o Budin fala que não importa quem seja um deus, um demônio ou um Buda. Quem entrasse no território deles tinha que ser executado. O Ruoan tenta pedir pro filho parar, pensando que ele ainda não tem ideia do quão poderosos são os humanos. Porém, o Jin segue em frente e, rapaz, ele quebra a espada do cara e já finaliza 2 humanos? Fala do garoto. O trouxa dos humanos ainda fica com status de armadura quebrada. O Wei Ming fica confuso que 2 tinham sido executados em um único ataque, enquanto o Yujin tá lá parado sem falar nada. Nisso, o humano se prepara falando que esse maldito demônio era diferente. Rapaz, é diferente mesmo e começou até a voar. O humano parece assustado, porém o Wujin só prepara um ataque verde na mão. Ou, na verdade, é uma transformação num dragãozão roxo. Vendo aquilo, o Ruoan se pergunta quando que isso começou, ou quando isso aconteceu. Ele já tinha sido ultrapassado pelo filho. No passado, logo depois dele entregar a prova e sair, o pai ficou todo feliz ao ver as notas, falando que não esperava nada menos do filho dele. Porém, assim que o Wujin apareceu de novo, o pai ficou sério e perguntou o que foi. O garoto veio para pegar a prova dele. Tudo que Ruoan queria fosse que o garoto vivesse uma vida ordinária de paz, então por que ele era tão interessado no exército? Um tempo depois, um dos subordinados falou que o jovem mestre tinha ficado em primeiro no exame militar. O Ruoan ficou todo animado, falando que sabia que o garoto teria um bom sucesso. O problema é que tudo isso ia contra os planos dele. O servo percebeu que toda vez que ele citava o nome do Wujin, ficava difícil entender os sentimentos do general. A gente então vê o Ruoan embaixo de uma árvore ao lado da lápide da mulher, se perguntando por que ele também foi se apaixonar por algo tão perigoso como o caminho de um soldado. Porém, era inegável que o garoto era um gênio. No passado, enquanto ele liderava as batalhas, ela cuidava de tudo em casa. Porém, ela foi cedo demais e agora ele não sabe como lidar com o Wujin. Desde o começo, o plano é que ele fosse ordinário e vivesse uma vida segura. Porém, de volta no presente, ele percebe que estava errado. O garoto usa o sopro do dragão. O humano tenta se proteger, só que o laserzão vem reto no coitado do filho. Explosão acontece, o Jin tá só ali parado voando. Só que assim que a fumaça abaixa, o cara tinha defendido. Ele começa a dar risada e fala que agora sim ele tá gostando. Finalmente um demônio que era um verdadeiro desafio. É por isso que ele ia colocar ela pra fazer um show. Ele joga a lâmina pra trás e fala que a diversão ia começar. O Ruoan, porém, parecia assustado. Ele já tinha visto desenhos sobre essa arma. O Jin, porém, só manda ele vir pra cima. Só que de repente o Ruoan se joga contra o cara. Ele vai avisar sobre essa espada, só que o cara só manda um ataque. Rapaz, o Jin fica lá parado e de repente tudo que tá nas costas desaparece. O Ruoan sabia que aquela era a espada que podia cortar tudo. O castelo inteiro começa a desmoronar e um corte aparece no Wujin. A Binwin, o velho ao lado, chamam pelo nome dele. O cara fala pra ela correr que ele vai ver o que tá acontecendo. O Wujin tá lá parado com um corte no braço, enquanto o pai na frente diz que ele sempre esteve errado. Desde sempre ele vinha deixando de dizer que o filho era o maior orgulho que ele tinha. O Wujin chora e o braço do pai cai no chão. O coitado tinha sido cortado. Porém, ele sorri, falando que tem certeza que o filho vai ser um guerreiro excepcional. Ele não tem dúvidas que no futuro ele vai ser o mais forte general dos demônios. E é por isso que agora ele tinha que sobreviver. O humano na frente deles tinha a lâmina que vem do abismo do pecado. Ela consegue matar até um ser de rank SSS.
Mesmo que todo o reino de Yun se combinassem, eles não iam ter chance alguma. A única coisa que ele pode fazer é usar um trunfo que ele vem guardando há décadas. Ele ia proteger o reino de Yun com uma defesa absoluta. O Odin parece reconhecer essa carta trunfo e pergunta por que o pai vai se sacrificar assim. O Huan então ativa a habilidade da Parede da Vida. Ela permite ele queimar a própria vida para criar uma barreira indestrutível de chamas. Todas as defesas dele são aumentadas em 10.000. E Huan se lembra segurando o garoto nos braços, falando que ele tinha que crescer forte e saudável. Para que isso acontecesse, ele estava disposto a dar a vida dele e proteger todo o reino de Yun. Nisso, Wei Ming vem correndo e pega ele pelo braço, falando que ambos têm que sair dali. Porém, o humano diz que para eles estarem tentando fugir assim, devem estar brincando com a cara dele. E avisa que essa performance de até agora não deixou ele satisfeito. Ele ainda quer ver a expressão de desespero de todo mundo. Porém, aí que alguém nas costas fala pra ele não se apressar nesse ataque. Eles não podiam deixar esse cara morrer tão fácil. É o Lao Jie que fala que esses idiotas vinham protegendo esse núcleo demoníaco. Porém, ele trouxe pros humanos na esperança de que possa se juntar ao exército deles. Um Haiyukai, o líder dos humanos, pergunta se isso é verdade. Coloca a espada na cabeça e questiona o porquê ele deveria confiar nele. O Lao Jie fala que eles que pertencem ao clã Qiang vêm protegendo isso há inúmeras gerações. Até o antigo ancestral dele trabalhava para o primeiro rei demônio. Cada rei demônio tem 3 generais ao seu lado. Um habilidoso em mágica e coisas governamentais, um proeficiente em combate e outro em estratégias militares. O clã dele, porém, não dependia de nada disso para garantir a posição. Tudo o que eles precisavam era desse núcleo demoníaco. Isso porque só o sangue do ancestral dele consegue abrir isso. Somente o clã dele pode abençoar as pessoas com o poder que se possui ali. O humano fica pensando que já ouviu falar do núcleo demoníaco. Um corpo de energia espiritual que tem todo o poder da raça demoníaca inteira. Ele confessa que isso é poderoso e quer saber então o porquê está sendo dado a ele. Por acaso ele pensava que ele era um idiota? De repente a expressão do Lao Jie muda. Um raio cai e ele pede desculpas. O cubo rola pelo chão e ele fala que ele é fraco demais e tudo que quer fazer é continuar vivendo. Como ele não tem nenhum potencial, se ele usar esse núcleo demoníaco ele vai acabar morrendo. Além disso, o status da família dele tá diminuindo entre a raça demoníaca e é por isso que ele quer achar um outro lugar. De repente, a Bin-Wei pergunta pro tio se ele tá ficando maluco. Aquele cara na frente dele tinha matado inúmeros compatriotas. Até mesmo a própria pessoa com que ele queria negociar cortou a cabeça do irmão dele. O loiro olha pro lado e pergunta se o gordinho era irmão. Ele dá uma bicuda na cabeça que cai próximo ao Lao Jie, que sorri, falando que esse maldito merecia isso. Quem mandou ele ser fraco e querer provocar os fortes assim? Entender bem a diferença entre as forças era o básico da natureza dos humanos. Eles não deveriam nunca ter começado essa guerra. Ele olha pro cara e pergunta se ele não tá certo. O humano fica só dando risada e fala que é interessante que ele realmente confiou algo tão importante como isso a ele. Já que ele tava tão motivado assim, ele ia aceitar. Só que aí a expressão do Lao Jie muda. Ele põe a mão na boca e fala para se prepararem para proteger o Lorde Demônio. De repente, o Wei Ming vai nas costas do Huan e ativa uma habilidade da destruição do núcleo da vida. A Bin-Wei fica confusa e um círculo verde se faz em volta deles. O Lao Jie então ativa o núcleo demoníaco jogando sangue sobre ele. O mesmo começa a se abrir enquanto o trouxa pergunta o que estava acontecendo. O demônio sorri, falando que desde sempre o clã dele vinha esperando por esse momento. Isso era algo que só ele podia fazer. Por gerações, eles vinham recebendo as bênçãos da raça demoníaca sem uma forma de os pagar. Rapaz, tá explodindo o lugar inteiro. Tudo começa a se avarrer e ter a sorte que o pessoal tá com a dupla barreira dentro da barreira. A energia continua varrendo a cidade e os soldados estão tudo sendo desintegrado. De longe, a Meier pergunta o que tá acontecendo. Nos céus, mais uma vez, um raio dourado aparece enquanto chove. Ele bate no chão e assim que a fumaça abaixa, rapaz, o Lao Jie tá tudo queimadinho. Ele fala que, infelizmente, ele usou todo o poder que tinha. Só que isso foi 1% do núcleo demoníaco. Enquanto Odin ajuda o pai, ele cai no chão falando que estava se sentindo frustrado. O dragão de classe S Gita tinha sido invocado, usando a habilidade da defesa absoluta que bloqueia qualquer dano causado durante 30 segundos. Ele solta um rugido e o humano estava intacto. E fala que eles fizeram a escolha errada. Usar o trunfo dele antes de saber as cartas que ele havia escondido era algo idiota. Ele então caminha na direção do Lao Jie, que tá caído segurando o cubo. Ele tenta pegar, porém um raio toca e a mão dele cai no chão. O loiro então pergunta se ele tá pronto para enfrentar as consequências. Ele segura o cubo, falando que não esperava encontrar algo como isso nesse lugar insignificante. Não é à toa que esse era o lugar de nascimento do Rei Demônio. Ele então guarda na camisa e fala que tá na hora de voltar ao ponto. Olha para trás e fala para ele terminar isso. Porém o dragão parece hesitante. E o humano pergunta se ele não quer matar a própria raça. Só que um estranho robô conectado ao pescoço dele finca as garras.
O monstro então começa a agonizar em dor e de repente muda de expressão. Ele vai para atacar o Wei Ming, que prepara um escudo. Ele ordena para que todos protejam a garota, que diz que é melhor eles se preocuparem em se salvar. O loiro tá lá parado e fala que lidar com os demônios sempre é assim. Ele desaparece em um vulto e acerta-lhe uma no Wei Ming, falando que sempre é irritante lidar com humanos. A mão dele estava cravada no velho, quando de repente Huan aparece do lado. Ele tenta dar um soco, porém o cara segura o braço dele, ativando o olho do julgamento, que permitia ele entender os atributos do oponente depois de lutar com ele. O Huan tinha cerca de 1400 de força e 1500 de vida. O loiro fala que os dois atributos mais altos devem ser os quais o Huan se orgulha. Era uma pena, porque eram extremamente baixos e ele ia destruir isso. Ele então torce o braço do cara, que fica todo contorcido. Nisso ele taca o coitado no chão, quando de repente uma pétala verde aparece na frente. O Odin surge nela, pronto para dar um ataque. Porém, o loiro parecia calmo e desaparece bem na hora, surgindo nas costas e usando análise de novo. O Odin, por outro lado, tinha 2700 de atributo, rapaz. O loiro diz que é impressionante, que ele tem potencial para se tornar um rei demônio, era uma pena que ele ia morrer ali. Só que era inegável que ter mais de 2000 de velocidade era impressionante. Em um segundo ele surge na frente do Odin e fala que ele deve ser o demônio mais rápido desse lugar. Vem pra dar uma bicuda e acerta em cheio no coitado que é atacado longe. Rapaz, mais um ensanguentado. Ele vem pisar na perna falando que agora tá na hora de tirar essa velocidade que ele se orgulha. O Odin agoniza enquanto o loiro pergunta por que uma formiga acha que vai derrubar uma árvore. Não importa quem daqui tente fazer algo, ninguém tinha atributos o suficiente para lidar com ele. Alguns raios começam a bater no chão enquanto todo mundo observa. Um monte de sombra começa a surgir. Aquela era uma habilidade de Rank S que permitia ele criar cópias de si mesmo quando tivesse energia o suficiente. Aos poucos, o Wei Ming começa a se levantar. Uma mão agarra a boca da Bingui e diz que ele sempre vem se perguntando se os demônios eram tão fracos ou por que eles existiam. Foi então que ele começou a descobrir. Rapaz, pra quê? Matou o gatinho, velho? Ah não, alguém tem que matar esse cara. Moleque, agora é bom nosso protagonista chegar e te matar, seu filho da... O maldito diz que agora entendeu o valor da existência deles. Os demônios surgiram para que ele pudesse se divertir. Ele então larga ela no chão. E a Bingui, acabada e forte, diz que não tem mais esperanças. Rapaz, toma uma bicudinha na boca ainda. Nisso, o Huan se levanta e diz que dessa vez eles perderam. Porém, ele sozinho iria enfrentar a morte frente a frente. O humano elogia, falando que é esperado do protetor do reino, mesmo no fim tinha tanta integridade. Porém, acabar as coisas assim ia ser menos divertido. Ele faz um sinal com a cabeça e na hora o Huan escuta um grito. Ao olhar para trás, o Odin estava imobilizado e o cara pergunta se esse não é o filho dele. E diz que vai poupar a vida dele se o pai se ajoelhar. Se ele fizer isso, o filho sai vivo. O Odin chama o cara de besta e fala que o pai dele jamais faria algo assim. Porém, o loiro continua rindo, falando que é bom eles aproveitarem a única chance. O Huan hesita por um segundo e então cai de joelhos, pedindo para que o cara mantenha a palavra dele. O filho fica só parado observando, até que o loiro pergunta para ele se ele não quer salvar o pai, ele vai dar a mesma oportunidade. Porém, o Odin grita falando para ele parar de brincar com isso. Só que o cara só sorri e então dá-lhe uma bem no peito do Huan. Rapaz, assim que ele começa a cair, toma-lhe um corte no braço e toma-lhe um corte no outro braço. E eita menino, quantos cortes ele vai dar? O Huan só cai de joelho agora, pedindo para que ele, por favor, parasse com essa luta. Enquanto de fundo, a Bingui tá vendo tudo chorando. O mano então fala que agora que os dois estão ajoelhados, ele tá numa posição difícil porque não sabe quem que ele tem que matar. É aí que o Huan encara ele, sente algo e se joga na espada, rapaz. O Odin grita, porém o pai só fala que agora com isso já tinha decidido por ele. Porém o humano não tá muito feliz e pergunta quem deu autorização para ele correr assim sozinho. Arranca a espada falando que ele quebrou as regras. E é por isso que ele também vai desistir da promessa. E com isso o jogo ia começar de novo. O Odin pula na direção, porém toma-lhe uma no peito. Enquanto a Bingui tá só chamando por ele e todo mundo chorando. Eu quero saber quando o Dong Wu vai chegar, até porque já faz uns 10 capítulos que esse maldito sumiu. O cara então começa a puxar uma corrente do chão. E de repente todo mundo tá com as mãos presas sendo erguido. Moleque, olha o que o cara fazia no passado, pelo amor de Deus, alguém mata esse cara aí. Aí o Odin toma-lhe uma na barriga. E o cara diz que vai evitar todos os pontos vitais para garantir que eles vão conseguir aguentar o máximo de ataques possíveis. Ele então fala pro dragão se aproximar. Coloca a espada no ombro e diz que chegou a hora da celebração final. Ele então manda chamar o vice-presidente Bao Li porque ele já deve estar cansado de brincar. Era para avisar todo o exército para começar a ação. Porém, a pessoa do outro lado da linha fala que ele tá bem corajoso e teve a ousadia de se rebelar dessa forma. Um loiro pergunta quem tá falando e aonde tá o Bao Li.
Alguém nas costas dele grita que o Bauli tá bem ali. O cara se vira e o Dong-Wu finalmente chegou com o 7 de rank S, já falando que entendeu o suficiente dessa situação. Ele não esperava que ele fosse tão baixo assim pela busca de poder. O Dong-Wu se culpa por ter deixado isso acontecer com as pessoas. Mas isso é algo que ele devia saber, uma besta sempre é uma besta. E por todos os crimes que ele cometeu, merecia ser executado lentamente. O loiro, porém, só diz que outro lixo chegou. Some do dragão falando que vai acabar com isso rápido e já tá na frente dele sorrindo. Porém, ele toma um soco no meio do óculos que não conseguiu nem calcular a força. O Dong-Wu já espreme ele na parede enquanto o cara não consegue entender o que aconteceu. E o Dong-Wu fala que nem sabe por onde começar. O cara tinha se rebelado contra as regras do exército, abusado das mulheres dessa cidade e ainda assassinado os camaradas. Porém, ele ia garantir que o cara pagasse por tudo que ele fez. Confuso, o loiro pergunta do que ele tá falando. O Bauli atrás dele está se arrastando, falando que tem alguma coisa extremamente errada com esse demônio. Desde o primeiro momento que eles se encontraram, ele parecia muito preocupado com os assuntos humanos. A gente então vê não muito tempo atrás, na parte da cidade de Yun destruído pela guerra. O Bauli fala pra marionete de gelo não matar aquela pequena. Porém, primeiro ele ia aproveitar aquela mulher que era muito charmosa. A Tian Shao tava só olhando a mãe dela, enquanto o cara tem uma lambida na zoreba perguntando se não tinha problema a filha ver. Só que de repente ele escutou um impacto e um monte de gelo voou na direção dele. O Dong-Wu tinha destruído uma das marionetes. E o cara pergunta por que tem tanto demônio de baixo nível se envolvendo no caminho dele. Usa uma magia falando pra ele experimentar isso. Uma marionete de rank A então surge na frente dele. E o cara diz que essa criatura compartilha metade do sangue e metade do poder dele. Porém, antes dele terminar de falar, o Dong-Wu já vai pra cima e dá-lhe um soco atravessando ela. Não dá nem tempo do cara se assustar porque já vê um tapa na boca dele. Por matar um oponente a mais do reino humano, ele ganha 500 mil de experiência. Além disso, ele ganha uma habilidade de cópia que permite ele substituir uma das habilidades dele por de alguém que ele matou. Ele então fala pro cara que tá na hora de dizer a verdade. Ele quer saber o que aconteceu com o exército dele. Depois de muita insistência, o Bauli revela. O antigo capitão do exército se chamava Xia Fengliao, e eles aproveitaram um banquete para executar o plano deles. O plano era usar o vice-capitão para matar o Xia Fengliao. Porém, mesmo após torturar o cara, no final das contas ele não quis trair o capitão. Porém, quando as outras pessoas chegaram para ver a cena, ele só falou que o Xia Fengliao tava ali e fugiu com uma adaga assim que eles aproximaram. Foi por pouco que ele não conseguiu salvar o Wenhua, porém isso mostra que o cara havia traído o exército. Com isso, eles iniciaram um ataque para tirar o cara do poder. Com a maior parte do exército do lado dele, foi extremamente fácil. E foi lá também que ele conseguiu aquela espada. Com a ajuda do pai que já tinha influência, o Xin Jibiao virou o supremo comandante. De volta no presente, porém, o Bauli quer saber por que o garoto tá interessado nisso. O Dong-Wu só pergunta porque parece que ninguém resistiu e não questionou nada. O Bauli fala que eles já sabiam quem ia resistir e por isso foram sacrificados antes de tudo começar. Culpa das pessoas que quiseram ser leais demais ao antigo Feng Xiao. Ele então diz que já falou tudo que sabia e é bom colocar ele no chão. Porém, tomou-lhe uma no saco. O Dong-Wu só fala pra ele ficar quietinho quando uma garota se aproxima e chama por ele. Ela trouxe aquela armadura que ele havia dado pro Wei Ming, avisando que ele desejou que ele utilizasse esse equipamento para levar o reino o mais longe possível. E avisa que recebeu uma mensagem estranha e eles parecem ter encontrado algum problema. Foi aí que o Dong-Wu equipou todo o conjunto. Usou uma habilidade para deixar a armadura com visual de roupa e começou a carregar o Bauli. A demônia tentou avisar que estava muito perigoso, porém ele só falou para levar ele logo para onde estava o tal do Xin Biao. De volta no presente, ele dá-lhe um soco no chão, enquanto Bauli não consegue entender porque o cara tá tão interessado nos humanos. Nisso, Jibiao começa com o raio dourado dele, equipa a espada e o óculos de análise. Ele então vê que o Dong-Wu tinha mais de 4.100 de força. Porém, ele parece confiante, falando que tirando a força, o resto dos atributos era um lixo. Em questão de velocidade, ele tinha menos da metade. Ele manda mais um ataque com os clones, tendo a certeza que ele ter se esquivado daquela vez foi pura sorte. Só que sorte não dura pra sempre. Porém, quando o clone tá prestes a bater, o Dong-Wu só me acerta o soco na cara de um mandando longe. O Jibiao não consegue entender como o cara é mais rápido se ele tem menos atributos. Óbvio que o verdadeiro Jibiao tá escondido atrás do dragão. Ele tá confiante que com o que ele viu no óculos é impossível que ele seja derrotado. O problema é que os clones em teoria têm uns atributos extremamente próximos do dele. Sem contar que o atributo de oportunidade do cara parecia zerado. Com certeza tinha alguma coisa errada ali. A gente então vê os atributos do maldito Jibiao que tem mais de 5.400 de força.
Isso só é possível, obviamente, porque ele tá carregando essa espada. Porém, com isso, a velocidade extra que ele tem é impossível ele perder. O plano era atacar mais uma vez para entender o que estava acontecendo. Ele se prepara e ataca dessa vez de forma sorrateira. Porém, tudo isso para tomar-lhe uma na cara de novo. Enquanto o clone é espancado, ele se pergunta o que esse moleque tá escondendo. O Domo fala que ele parece muito confiante para quem é tão fraco assim. A razão do cara não entender é porque ele tem o título de Rei Demônio. Todos os atributos dele são triplicados, só que não podem ser detectados. Só que o Jibiao manda mais uma sequência de raios falando que não acredita nisso. Porém, o Domu continua se esquivando, acertando um soco na costela, bicuda na barriga e mais um socão na cara. O trouxa vai pro chão e ele dá uma olhada pro lado. O Jibiao então para e fala que ele não pode ser tão rápido assim. Só que o Domu já tá nas costas dele e taca ali no chão. O trouxa tá percebendo que não tem como vencer cara a cara. Porém, independente da força que esse cara tinha, no final das contas, ele era só um subordinado do verdadeiro Lorde Demônio. Ele então ameaça o Domu falando que tá com a vida da chefe dele em jogo. Era bom ele tomar cuidado, senão ela morreria a qualquer momento. O Wujin ao lado pergunta se essa é a solução dele para quando não consegue vencer o inimigo. Porém, o Jibiao só ignora e enrola umas correntes no pescoço dela. Só que o Domu caminha tranquilamente falando que isso aí é muito ultrapassado. O cara grita avisando que se ele der mais um passo, todos ali iriam morrer. Ele puxa a corrente enforcando Yujin e todo mundo preso. Se vira pra ele e pergunta se ele não era supostamente para ser um demônio capaz. Dá mais uma puxada na corrente e diz que no final das contas ele é só uma pessoa. Mesmo que ele corra pra salvar uma dessas, ele vai matar a outra. Agora vai ficar nas mãos dele a escolha que ele vai fazer. O Domu cerra os punhos e se joga na direção dele. O Jibiao fica assustado que o cara realmente vai vir pra cima. E o Jin fala pro nosso garoto ir salvar Lorde Demônio. Ele continua avançando e mete os dedos no nariz do clone. O bicho cai igual um lixo no chão e o Jin pergunta por que ele salvou ele ao invés de salvar a Binwei. Porém, nosso garoto fala pra ele dar uma olhada, até porque ele não ia salvar só um. Ele tinha roubado a habilidade do Bauli de criar marionetes e salvou ela. Ele então se vira pro Golem e fala pra proteger todos ali. Começam a libertar todo mundo, enquanto o Bauli pergunta como isso é possível. Essa é a habilidade dele então quando ele aprendeu. Até onde ele sabia, isso era completamente único. De repente, um dos clones do Jibiao vem pelas costas da marionete. Porém, ela facilmente acerta-lhe um soco no bicho e taca no chão. A obra mostra que assim que ele derrotou o Bauli, decidiu copiar essa. E nisso o trouxa percebe que a culpa do garoto ter essa habilidade na verdade é dele. O estranho é que essa é uma habilidade que ele recebeu na caverna demoníaca, e por mais que fosse poderosa, ela tinha duas fraquezas. A primeira é que precisava ter água por perto para ela conseguir ser ativada. E a segunda é que para criar esse golem ele precisava consumir muito sangue. Se o golem realmente tá tão forte quanto o Domu, ele deve ter gastado quase todo o próprio sangue. O que quer dizer que o verdadeiro nesse momento tá fraco. Ele então grita pro capitão ignorar os golems e atacar o corpo original. A habilidade que o garoto usou deixou o corpo dele enfraquecido. O Jibiao parece entender que desde o começo o garoto tava blefando. Se ele acertasse um único ataque, ele ia acabar com isso. O Domu tá lá parado sem falar nada. E mais uma vez o cara vem pelas costas. O golpe parece acertar em cheio. E o Jibiao até comemora falando que finalmente venceu. Só que aí o Kidobu só fala pra ele continuar. O cara confuso olha pra trás e pergunta como ele tá vivo se tava na beira da morte. Porém, antes que o garoto responda, já manda mais um ataque. Cada golpe, porém, tava causando 100, 300 de dano. E o Domu só tá querendo saber se esse é o máximo que ele consegue. Mais uma vez, o Jibiao ativa a habilidade de análise. E é aí que ele nota que o Domu ainda tava com a barra de vida cheia. E o pior é que isso e os estados eram o menor dos problemas. O estranho é que esse garoto tinha uma aura completamente diferente. Ele puxa uma espadona azul e pergunta se o Jibiao já tinha usado todos os ataques que tem. O mesmo agora começa a ficar com medo ao perceber que se não achar uma solução, realmente vai morrer hoje. De repente, quando o dragão pisa no chão, ele sobe igual um raio. E parece agradecer, falando que os céus estão ao lado dele. Com raios o suficiente nos céus, ele continuaria fazendo clones infinitos. Porém, o Dom ativa de novo a habilidade do golem de gelo de sangue. E avisa que vai deixar esses ali para que ele lide. O golemzão fica de olho no pessoal acabado e rapaz, o Juan realmente ficou sem os dois bracinhos. Caído no chão, o Bauli fala que desde o momento que apareceu, ele devia ter notado por que esse cara tá tão preocupado com os humanos. E como o conhecimento dele sobre o exército e o capitão é tão profundo. Pra esse cara saber de tudo isso é porque ele não faz parte do clã demoníaco. E o Dom então fala que em uma tempestade não existe somente mais raio. Começa a invocar mais um monte de golem, falando que agora ele também tem uma fonte contínua de água. E mesmo que o cara acreditasse que os status dele são mais baixos, e se ele por acaso invocasse toda essa legião? O dragão tá lá parado enquanto os clones fightam com o exército. O Jibiao olha pra criatura e pergunta por que ela não se mexe. Só que aí que o Dom aparece do lado dele.
ativa uma transformação celestial na mão e acerta ali mais um soco na cara, avisando que demorou, mas essa guerra já vai acabar. O loiro de novo se substitui e consegue ficar vivo. Ele já percebeu que ao ir cara a cara não tem como ele vencer. Porém, ao menos aos poucos ele tá conseguindo entender a habilidade do garoto. Ele tem uma altíssima regeneração, porém todos os ataques fazem ele perder sangue. O que ele vai fazer é usar a habilidade da arma de rank SSS de guardar energia. Com ela 100% carregada, ele pode cortar ele completamente no meio com um único ataque. Tudo que ele tem que fazer é continuar ganhando tempo o máximo possível. Porém aí que um dos clones do gelo vem pelas costas e rapaz, finca ali no peito. O cara agoniza, ativa a eletricidade e pelo visto ele virou um raio ali, foi de um clone pro outro e saiu do outro lado. Porém, de qualquer forma, o dano havia sido causado ao corpo principal. Legal que logo após tomar esse ataque, o Gibial fala que ele pode trocar de lugar com os clones, então não tá em perigo. Amiga, assim, né? Eu acho que você tá em perigo. O Bauli, pelo visto, tem 16 de QI e só consegue entender agora os planos do capitão. Ele tem certeza que o capitão vai vencer, já que os golems são uma existência com um limite de tempo. O Gibial então sorri, falando que não importa o que ele faça, ele jamais vai conseguir matar o capitão. É aí que o Dom Wu, imobilizando um clone, pergunta quem foi que disse que ele tá querendo matar esse cara. Ele já deixou bem claro que esse cara vai ter que pagar por todos os crimes que cometeu com a morte mais lenta possível. O Gibial continua falando pra ele soltar, enquanto se lembra que quando ele era criança, ele também falava que não queria que as coisas morressem tão fácil. O Dom Wu fala pro cara que sabe que cada clone ainda continua sendo parte dele. Isso quer dizer que a dor que o clone experiencia sempre volta pra ele. O Gibial, já ficando acabado, se pergunta como esse maldito sabe disso. O Dom Wu começa a listar todos os crimes que o cara cometeu e fala que nada disso seria resolvido com uma simples morte. Ele estoura a cabeça do Gibial, que fica agonizando em dor, enquanto as criaturas de gelo continuam rasgando o resto dos clones. O Dom Wu corta mais um, falando que ele vai sentir cada um desses ataques. Ele vai ter que pagar pela dor que fez com que todas as pessoas experienciassem. Caído no chão, o Bauli percebe que a habilidade do capitão agora tá sendo o maior problema. E o mesmo tá começando a enlouquecer com a dor. Porém, ele tá confiante, já que tudo que ele tem que fazer é continuar acumulando energia na espada. Ela já tava quase chegando à carga máxima. É aí que, finalmente, ela fica pronta. Ele ergue ela pra cima, falando que com esse movimento, todo o clã demoníaco vai ser apagado. Uma luz dourada sobe aos céus. Então a gente vê um bichinho pulando de galho em galho na floresta. Ele se esconde atrás de um gramado e olha pro lado. Um soldado passa perguntando se alguém viu o dragão relâmpago. A criatura tá em cima da árvore e vê eles passando. O bichinho então se aproxima do Dom Wu mais novo e toma um susto. Ele tenta atacar o garoto, porém o mesmo só oferece um pouco de comida. Enquanto fala que odeia essa guerra entre humanos e demônios que tá fazendo um monte de gente passar fome. Tudo que ele queria é que isso acabasse logo. De volta no presente, o Gibial fala que agora é o fim dele. Esse seria o ataque que apagaria todo o clã demoníaco. O dragão tava ao lado observando os dois, até que Dom Wu estica a mão pra frente e fala pra retornar. O loiro tava pronto para dar o corte, quando de repente toda a espada se desfez. Foi voando e se reconstruiu direto na mão do Dom Wu, que diz que agora sim ela tá de volta pro dono legítimo. O trouxa do Gibial tá todo confuso, tudo que ele vinha sofrendo era pra usar essa espada, então o que aconteceu? O Dom Wu só agradece pela ajuda na recarga da espada. Começa a se aproximar do cara, levanta a espada e cria um tornado em volta dele. Os clones começam a ser evaporados e uma bola de energia é criada ali em volta. A força foi tanta que até os céus ficaram limpos. Do chão, o Bauli diz que já sabia que era ele. E o dragão olha pro Dom Wu e fala que agora sim ele tá de volta. Rapaz, aquele bichinho da floresta virou esse monstrengo. Olha a semelhança do nosso garoto quando era humano e demônio. O Gibial ainda tá todo confuso com o que tá acontecendo. A maioria dos clones começam a se desfazer e as nuvens negras e a energia também começam a cessar. O Gibial então tá de joelhos no chão, cercado por todas as criaturas. A espada para do lado dele e o Dom Wu fala que agora a guerra acabou. A gente então vê o reino sagrado 2 anos atrás. Alguém aponta perguntando se viu o demônio cair. É o Dom Wu mais novo que fala para trazer ele de volta. Os nomes tá tudo errado aí na descrição, molecada. Confia que é o Dom Wu. Ele pergunta se ela tá com raiva de trazer o demônio na boca porque fica parecendo um cachorro. Então fala que sabe muito bem do que ele gosta de ser chamado. Bate nas costas e diz que ele é o melhor amigo. De volta no presente, o dragão de trovão Gita ainda tá com aquele negócio no pescoço. O Gibial tá de baixo ordenando que bloqueie o Dom Wu, que fala pra ele desistir porque ele já não tem mais nenhum relâmpago naquele lugar pra recarregar. Ele podia espernear, mas não tinha pra onde fugir. O loiro porém tá confiante porque sabe que o dragão tem mais de 10.000 de velocidade, então não tem como alcançarem ele. Ele aperta o botão e fala pro dragão ou buscar ou ele vai ser explodido. O Gita parece estar querendo recusar o comando, porém o dragãozinho tá até chorando, fi. Primeira vez que eu vejo um dragão com lágrima na cara. E o Dom Wu tá com raiva que esses malditos parecem ter instalado os explosivos dentro dele.
O Gibial então corre na direção do dragão e consegue subir na cabeça, enquanto Bauli tá ali pedindo pra ser levado junto. Obviamente que ele é ignorado e o dragão sai voando. Enquanto o Gibial fala pra si mesmo que isso valeu a pena, no final das contas ele ainda tá levando o núcleo mágico. O Wei Ming comenta que nesse ritmo ele vai conseguir fugir, enquanto o Wu Ming olha nosso garoto e fala que tem alguma coisa passando na cabeça dele. O Dongwu tava pensando em desistir. Ele achava que não tinha mais chance de capturar, já que ele teria que arriscar a vida do Cheetah. E com isso ele ficou desolado ali, até escutar na cabeça alguém falando que acreditava nele. Era a voz do dragão dizendo que confiava nele, então não tinha por que ele hesitar assim. O Gibial parece estar tentando se segurar no dragão, que pergunta pro nosso garoto se ele se lembra do jogo que eles jogavam. Com isso, ele tá vindo pra dar uma mordida no cara. Ai, rapaz, mordida essa que pegou ele no meio. O dragão com ele na boca fala pro Dongwu que agora é a vez dele, e começa a voltar na direção do Dongwu. Ele fecha a cara, prepara a espada, enquanto o Gibial na boca fala pra não o culpar. Ele então ativa o dispositivo de autodestruição, falando que ao menos ele iria morrer ali. A autodestruição começa a avançar de 83% para 90%, enquanto o Dongwu observa o negócio chega a 97%, ele passa ali um corte bem quando estava em 99,5%. Com isso, o dispositivo no pescoço é destruído e o dragão consegue pousar. Os demônios ainda tá tudo assustado, e o trouxa do Bauli tá lá tentando entender o porquê tá tudo dando errado. A fumaça começa a baixar e o Gibial tá lá caído na poça de sangue. Aos poucos o Dongwu se aproxima, enquanto o cara implora pra ser poupado. Rapaz, assim né, tá faltando metade de você, acho que nem se ele quisesse poupar dava pra poupar, amigo. O cara agarra o chão perguntando o porquê. O porquê ele tinha que ser completamente exterminado. O Dongwu só fecha a cara e fala que no momento que ele foi traído, ele já deveria saber que isso aconteceria. Confuso, o Gibial pergunta que negócio é esse de traição se eles nem se conhecem. Porém, o Dongwu decide não explicar. Coloca a espada pra cima e fala pro cara que quando ele vê a Yun-Ha, é bom ele se ajoelhar e pedir perdão. Na hora, o cara no último segundo reconhece que era o Sha Feng Liao. Porém, tarde demais porque a cara foi cortada. Agora eu entendi, o cara que eles traíram, armaram pra cima nessa vida foi o tal do Sha Feng Liao, que na verdade era o protagonista da outra vida, só que agora ele tá no passado. Eita, rapaz, complicou. Complicou também pro Gibial, que tá tomando um corte pra cada atrocidade que ele fez. O menino tá mais fatiado que sashimi. Rapaz, eu achei que o Dom ia dar o golpe final, porém ele continua punindo o cara por mais um monte de crime. Não é possível que agora ele não morreu, né? Ok, execução, mandou mais 1 bilhão de corte pelo que ele fez, e agora sim tá completo. Vendo tudo isso, o Bauli diz que agora tem certeza que esse demônio era um deles, e que o Sha Feng Liao nunca foi um desertor. Ah, então agora tá explicado, eles traíram o Sha Feng Liao nessa vida e fizeram ele desertar. Com isso, o Dongwu matou um demônio de classe S01. O rumo da história havia sido mudado e ele ganhou 2,2 milhões de experiência. Porém, lá vem o plot twist. A cena muda pra uma garota olhando um cara numa cápsula, dizendo que agora as coisas estavam sendo concluídas. Ela diz que a arma, os equipamentos e o dragão agora pelo visto tinha tudo voltado a ele. A única coisa que faltava era a mulher. Rapaz, essa daí tá querendo, a menina tá se esforçando. Ah, inveja. A cena então muda pra base dos humanos com alguém falando que receberam uma mensagem do exército. A unidade 511 tinha sido completamente derrotada e o Gibial tinha se sacrificado. O velho aí é o Xin Sheng da Legião Divina e era o pai do Gibial. Xin Sheng deve ser o nome mais chinês que eu já vi na minha vida. O velho pergunta se encontraram o corpo e o pessoal fala que infelizmente não. Ele então fala para preparar um enterro nacional com um caixão vazio. Era para passar a mensagem para todo mundo que o filho dele havia morrido de forma honrada no campo de batalha. Ele continua ali pescando enquanto alguém tá serrando os punhos atrás. É o Xin Ling, que é irmão do Gibial, que fala que esse maldito reino Yun, ele ia fazer questão de matar todos que vivessem lá. A cena então muda para uma cidade meio árabe, dentro do castelo do Reino do Vento. Um chifrudo fala que essa letra veio da Conferência das Alianças e pergunta se a Majestade escolheu o representante. Esse cara é o rei do Reino do Vento chamado Mofang. Ele sabe que essa Conferência das Alianças é só uma humilhação pública para nações pequenas como a dele. Ele então fala que a cidade dele mal consegue produzir talentos de rank a mais e toda vez que eles enviam, poucos voltam. Porém, o cara ignora completamente e só pergunta se ele já havia se decidido. O cara começa a se transformar e o Mofang pede 2 dias que ele ia escolher as pessoas. Eita, rapaz, mas já foi morto, com o cara falando que agora a decisão tá feita. A cena então vai pro reino de Yun e tem alguém indo falar com a Binwei. Obviamente, também estão indo entregar a tal da carta da Conferência das Alianças. A mensageira fala que nunca imaginaram que o reino Yun seria atacado assim e eles já enviaram alguns suportes. A Binwei tá machucada, mas tá saudável, falando que agradece pela assistência que eles vão enviar. A demônia agradece de volta, falando que tá ansiosa pra saber quem vai ser os representantes da aliança desse ano.
até porque esse é o maior evento anual de toda a raça demoníaca. A gente então vê um canteiro de obra. Alguém estica o poder e, rapaz, o prédio inteiro tá se reerguendo. É o Tian Xiao trabalhando duro. Até que alguém se aproxima e fala pra ele descansar porque o general tava querendo ver ele. Rapaz, esse aí é o Lao Tie, o cara tá vivo pelo menos, né? Assim, não tá inteiro, não. O cara tá até com os chifres enfaixados. Ele disse que não esperava ver uma criança ajudando, porém o Tian Xiao só disse que esse é o certo, já que eles também ajudaram a mãe dele. Pelo visto é o Lao Tie mesmo que perdeu um dos corações que foi parar na mãe dele pela promessa que o irmão dele havia feito. Ele fala pro garoto que o que ele fez é o certo, e sempre existem pessoas más e ruins com os humanos ou com os demônios. Porém o karma não via diferença de raças. O Lao Bie pede pra ser perturbado, falando que jura nunca mais atacar esse lugar. Porém, tarde demais, amigo. Virou refeição do cachorro. O Lao Tie pede desculpas pelas falsas promessas que o irmão dele fez e fala que não tem por que se importar com a morte dele. Porém, o Tian Xiao fala que isso não é verdade. O irmão dele realmente era assustador. Porém, ele se lembra muito bem quando ele agiu assim que os humanos invadiram a cidade. O gordão fala pro moleque correr. O coração já tinha sido removido do corpo dele e ele não queria que isso fosse desperdiçado. O problema é que no meio da fuga eles encontraram o maldito. Foi quando o gordão falou pra ele pegar aquele coração que seria entregue à mãe dele e sumir desse lugar. Ele jurou que ficaria ali pra ao menos ganhar um tempo pra ele. É isso que o Tian Xiao fala pro Lao Xie, que nos últimos momentos o irmão dele foi um salvador. O mesmo fica em silêncio por um segundo e dá uma risada. Ele então chora falando que nunca entendeu nada. No final das contas, o irmão dele não mudou nada desde quando eles eram crianças. Em cima das muralhas, o Wei Ming fala pro Dongwu que agora ele é a mais poderosa pessoa do reino de Yun. E por isso, por decisão unânime dos 3 generais, o artefato mais raro seria entregue a ele. Aquilo não só teria a capacidade de elevar ele para o Rank S, como também daria habilidades extraordinárias. Porém, o Dongwu fala para guardar aquilo. Tanta energia seria muito melhor gasta para reconstruir todo esse reino. Até porque ele estava preparando para ir embora desse lugar. Confuso, Wei Ming pergunta por que ele tá brincando com isso. Enquanto Dongwu pensa que sabia que eles iam reagir assim. O mais rápido possível, ele quer achar uma forma de voltar a ser humano. Ele ainda tá preocupado com a Hao de matar e se ela tá segura. No final das contas, ele era um humano e eles eram demônios. Ele não podia mais ficar se aproximando tanto e desenvolvendo sentimentos. Ele tá percebendo que tá cada vez mais difícil morrer e tem certeza que os demônios não vão ajudar ele com isso. De repente, o dragão fala pra ele ficar tranquilo porque a princesa Hao tava segura por enquanto. E ele não ia sair dali sozinho porque ele sempre estaria ao lado dele. O Dongwu agradece, falando que é sempre bom ter ele por perto. E o Gita então pergunta pra onde ele tá querendo ir, enquanto o Wei Ming insiste querendo saber dos planos dele. Porém, o dragão só abre as asas e sai voando. Em uma outra parte da cidade, o Jin tava na cama ao lado do pai dele. Ele pergunta pro pai se ele já sabe quando o outro braço prostético vai chegar. O Huan responde que ele já perguntou isso 3 vezes só hoje. Ele quer saber o porquê que o filho tá tão preocupado e se é por causa daquela pessoa. O Jin ignora e fala pro pai descansar. Desde o momento que ele viu ele na corte e depois de tudo que ele fez na caverna. Ele devia ter percebido isso muito mais cedo. Aquele cara, na verdade, não era um demônio. E sim, pertencia à raça que ele mais odiava. De volta em uma outra parte no meio das montanhas. A janela do sistema tá com a mesma mensagem, falando que a única forma de voltar a ser humano é morrendo. Ele fala pro Gita que, infelizmente, não importa quantas vezes ele tente, essa é a única resposta. E o problema é que com o poder atual que ele tem e as habilidades, era difícil demais alguém matar ele. Ele precisava encontrar alguém acima do Rank S com uma habilidade que o matasse instantaneamente. Porém, mesmo na vida passada, a única vez que ele encontrou algo assim foi na Torre do Demônio. Ele fala pro Gita dar alguma solução, que diz que ele tem que se lembrar que ele é só uma besta contratada. E ficar pensando uma forma de ajudar a matar o mestre fazia ele se sentir mal. De repente, uma pedra no topo da montanha começa a descer. Ela tá prestes a pegar na cabeça do Dongwu, porém o Gita corta ela inteira. E fala que infelizmente por uma besta contratada ele vai proteger o garoto independente do que aconteça. Um urso do nada aparece para atacar o Dongwu, porém toma-lhe um laser na boca. O dragão pede desculpas falando que ele não tá fazendo isso por querer. A noite então cai e o ursão virou janta. O Dongwu tava ali de barriga cheia. Ele pega a espada e fala pro dragão que é melhor ele recarregar também. Dá um corte ativando um espaço dimensional. No momento que eles estavam prestes a entrar, ele começa a desfazer a espada. E fala que ao entardecer eles iriam para a região leste na busca da Torre do Demônio. Por mais que fosse um objetivo vago, era a única opção que ele tem. E já que assim é o que ele vai fazer. Porém é aí que ele sente que tinha alguém se aproximando. A pessoa coloca a lâmina no pescoço e pergunta se o bonitão vai embora sem dar um adeus. É o Jin que fala que tá rolando uma celebração no território de Yun, porém o verdadeiro herói tá querendo fugir. O Dongwu pergunta por que ele não tá lá bebendo então, ao invés de vir pra cá. Porém o Jin ignora e só manda ele dizer logo qual que é o propósito dele em ter vindo ao reino Yun. Nisso o protagonista nota que ele tava furioso, mas ele não tinha intenção de o matar.
enquanto o Jin insiste perguntando qual é a relação dos humanos e por que ele sabia tanto sobre eles. Porque o dragão do trovão seguia ele e porque aquela arma dos humanos voou para a mão dele. O Dong-Wu pega a espada e revela que ele é um humano. Empurra o braço dele pro lado e fala que é uma pena, porém ele não consegue o matar agora. Até porque morrer pra ele não seria nada ruim. O Jin então fala que percebeu que ele tá sempre procurando a morte e não sabe o porquê. Desde o problema que ele causou com o pai dele até aquele dia na caverna, ele não entende porque ele sempre tá querendo isso. O Dong-Wu revela que morrer é a única forma dele voltar a ser humano. O que originalmente ele era, só que estranhamente acabou nesse corpo de demônio. O garoto então pergunta o porquê ele matou aquele capitão humano, já que ele não precisava o salvar. Ele poderia simplesmente ter morrido nas mãos daquele cara e assim teria voltado a ser humano. Um exército humano teria vencido e ele provavelmente retornado ao que quer. Rapaz, assim, né, ele tem um ponto, é verdade. Porém, o Dong-Wu fala que não é sobre o lado no qual ele tá, e sim sobre as coisas nas quais ele acredita. Ele não conseguia tolerar algo maligno como aquilo. O Jin então solta o pescoço dele e fala que são os humanos que continuam trazendo desgraça pro território deles, trazendo morte e destruição e até mataram a mãe dele. É por isso que ele odeia os humanos e tem certeza que todos merecem morrer. E o Dong-Wu merecia morrer junto com eles também. Só que ele realmente esperava que ele ainda fosse um demônio. O dragão fala pro protagonista que consegue sentir que o garoto tá querendo um pouco de conforto. Porém o Dong-Wu é frio, filho, só fala que tá indo embora. O dragão pergunta se ele realmente não vai dizer nada e ele só fala que não pode formar nenhuma conexão. É aí que o Jin revela que daqui a uma semana vai ter o campeonato da Aliança. O torneio mais importante das 18 nações demoníacas. Um combate onde cada nação deve enviar 2 demônios e obviamente os mais fortes irão aparecer, incluindo inúmeros demônios de classe S. Se ele realmente quisesse tanto assim morrer, essa seria uma perfeita oportunidade. Por mais que no reino de Yun ele fosse o mais forte, era bom não subestimar toda a raça demoníaca. O Dong-Wu parece interessado e pergunta se realmente as pessoas podem se matar nesse torneio. E o Jin confirma falando que os participantes não têm medo nenhum da morte porque carregam o orgulho da nação. Obviamente ninguém no reino de Yun nessa situação tá querendo arriscar a vida e foi por isso que o Lorde Demônio aceitou que eles dois participassem. O Jin ia ajudar ele a construir uma estratégia para conseguir morrer. Porém, o Rei Demônio não podia morrer para mais ninguém além dele. Quando a hora chegasse, ele deveria dar o golpe final. O Dong-Wu fica em silêncio. E na mesma hora aceita, né, rapaz? É isso que ele mais tá querendo. O garoto então explica que a Aliança dos Demônios é composta por 18 reinos. É dito que os poderes do mundo vêm das regiões misteriosas e atualmente os demônios dominam 2 dessas regiões. A reunião da Aliança tem primeiramente o propósito de reunir todos os líderes no mesmo lugar. E o segundo propósito é encontrar o líder de toda a Aliança Demoníaca. O método para isso é esse torneio que acontece uma vez a cada 3 anos. O mundo dos demônios é justo e quem for mais forte reina supremo. Somente o vitorioso da batalha final pode liderar a raça demoníaca. Porém, obviamente que também é um estágio para que os reinos fortes mostrem sua força. A Bin-Win explica que a beleza do torneio já sumiu. Agora todos os reinos que participam estão cheios de planos e só estão lá por seus próprios interesses. Para garantir a vitória, eles mandariam os demônios mais cruéis e utilizariam dos métodos mais baixos. Tanto que no último torneio, dos 36, somente 5 sobreviveram. Obviamente que do pessoal que o Reino Yun mandou, nenhum voltou vivo. Ela fala que não é muito tarde para eles desistirem, ela pode fazer uma carta garantindo que eles não participem. Porém, ao ver, os dois já tinham sumido, minha coitada, eles já se foram. O Dong-Wu tá olhando pela janela da nave, conhecendo pela primeira vez o Reino das Chamas. É a nave toda futurista, porém tá sendo levada pelo dragão, né? É a união perfeita aí da natureza e da tecnologia. A gente então vê a capital da cidade das chamas, conhecida como Baiji. A Bin-Win fala que em poucos anos esse lugar mudou muito. Era bom eles fazerem um check-in logo, porque hoje ia ter um banquete. Porém, mais uma vez, os dois tinham desaparecido. O Dong-Wu estava interessado nas frutas exóticas que tinham por ali, enquanto o Jin estava só jurando que ele daria o golpe final. Ele tá observando uma loja, enquanto nosso garoto tá mais interessado nas frutas lendárias. O vendedor fala que essa fruta foi cultivada nos campos demoníacos e tem um efeito de recuperação instantânea. Era algo extremamente raro, conhecido como melancia. O Jin, por outro lado, tá impressionado que em uma loja de rua tinha um monte de arma de ranquear, enquanto no reino de Yun eles têm fábricas secretas para produzir armas mais especiais. É aí que o lojista aparece e comenta sobre o reino de Yun, falando que não chega nem perto do reino das chamas, até porque ali eles tinham muito mais poder, recursos, economia e a terra era muito maior. Ele pergunta se o garoto tá ali para assistir o torneio e ele vai falar que sim. Porém, antes uma garota ao lado faz um som. Rapaz, essa daí é uma competidora do reino de Yu. O reino dos moleques é Yun, né? Coloca um N a mais aí. E a Xianglin fala que o reino de Yun, pelo visto, não sobrou nenhum talento pra tá enviando alguém como ele. O Jin tá com raiva, porém a garota só se vira e fala pra guardar todos os itens de Rank S e entregar no hotel de Shangri-La.
Ela entrega o dinheiro pro cara e fala que tá ansiosa para que o reino de Yun mostre alguma surpresa esse ano e seja diferente dos outros. Porque até agora o único oponente para ela é o reino de Yu. Que no caso é o reino dela, né? Acho que ela tá competindo aí com o parceiro dela, seja lá quem for. Porém, o Jin sentiu pela aura que a garota era rank S. Já no hotel, ele tá falando pra Binwei que o pessoal nessa região é muito orgulhoso. Ela responde que é esperado, até porque ninguém vai ficar sendo amigável logo antes de um campeonato. A verdade é que quando esses campeonatos começaram a acontecer, a maioria dos reinos tinha uma força próxima. Porém, com o passar do tempo, o reino das chamas, o reino de Yu e o reino de Lei continuaram acumulando poder. E assim como o ditado diz, o forte fica mais forte. Ainda mais considerando que esses três reinos quase sempre revezam a vitória entre eles. E o prêmio da competição é uma pedra que permite um demônio avançar para o rank S. Sem contar que o vencedor se torna o comandante dos 18 exércitos. Além de também ganhar direito de usar as minas da aliança. O Dongwu parece impressionado com algo. E a Binwei fala que eles haviam chegado no maior orgulho de toda a raça humana. Logo atrás deles vem vir alguém. Um cara passando com uma garota na cadeira de rodas, perguntando se ali era o tal do Hotel Shangri-La. A Xianglin fala que de novo encontrou os esquisitos que tava comprando melancia. O Jin já tá perdendo a cabeça querendo bater na mulher, porém a líder só fala pra ele se acalmar e não cair nessa armadilha, já que já começa o torneio. Enquanto isso, o Dongwu conversa com os caras que falam que são do reino da névoa. Nosso garoto avisa que se encontrar ele no torneio é bom não pegar leve. A Binwei, vendo isso, fala que é melhor eles irem logo. Porém, de repente, ela sente uma estranha energia nas costas e a mochila dela sai voando. O Dongwu não parece muito preocupado, querendo saber onde tá esse pessoal usando invisibilidade. Porém, o cara da névoa dá um passo à frente e fala pra ele cuidar da irmã. Fecha os olhos que sai uma energia azul, ele joga os braços pro lado, aparece energia nas costas e de repente tá num mar. Ele então abre o olho e fala que encontrou. Estica a mão, mandando um ataque de gelo e pelo visto o trouxa realmente estava invisível. Mas tomou-lhe uma congelada bem no pé. Assim que ele olha pra cima, o Jin já tá bem na frente. Que avisa que um comportamento como esse tem que ser punido de uma forma violenta. O cara já revela na hora que ele é do reino caído e só implora pra não ser entregue pros guardas. Enquanto isso, o Dongwu tá elogiando o cara que facilmente conseguiu encontrar o outro invisível. A Binwei também agradece, ele pergunta se eles já são rank S. O garoto chamado Lacey fala que o reino da névoa nunca teve um demônio de rank S, mas ele tá trabalhando duro. A cena então muda pra dentro do hotel com todos eles entrando. Eles estão se registrando enquanto o guarda fala que pelo visto todo mundo já chegou. Um cara de terno branco ali por perto fala que tá na hora das preliminares começarem. Andando pelos corredores, o pessoal comenta que tem muita gente ali hoje. Enquanto olhando pro relógio, a Binwei fala que eles vão perder o banquete nesse ritmo. O Dongwu caminhando por ali acha estranho que mandaram uma cadeirante pra competição. Finalmente era a vez deles, porém a Binwei chama o pessoal da névoa e fala que eles podem ir antes. Nisso, a atendente fala pra entregar logo os documentos e pergunta por que já não estavam na mão. Meio sem graça, o Lacey entrega os documentos e pergunta se ela tá falando disso. Porém, de repente, todo mundo começa a falar que aquela tal pessoa chegou. O cara na poltrona fala que toda vez que esse cara aparece é um espetáculo. Ih, que papo é esse? Mas chegou aí o tal do Lin Li do Reino Lei. O cara era a maior estrela e pelo visto enviaram uma cadeirante que é pra ela morrer no combate. Ou não, olha a cara dela de séria, filho, vai falando. Eles vão entrando e um dos guardas vem na fila e manda todo mundo sair da frente. Rapaz, foi até o Lacey falando pra ele sair dali. O garoto não responde, o guardinha ataca ele longe. A garota chama por ele, porém sente uma mão no ombro. Era o Dongwu que tava encarando bem seriamente. A atendente fala pro Lin Li que a mãe dele pode passar direto e não precisa nem se registrar. O garoto então responde pros irmãos levar a mãe dele antes que ele vai cuidar do check-in. Que isso, filho? Do nada tomou-lhe uma do Dongwu. Enquanto ele cai no braço do segurança, nosso garoto pega a irmãzinha da Lacey e leva pra fila, avisando que eles passariam primeiro. A secretária tá ali toda perdida, coitada, não sabe o que faz. Enquanto o terninho branco tá ansioso pro começo do show. O problema é que o garoto tinha se arriscado porque ele esqueceu do título que esse cara tinha. A maior potência de todos os demônios. E o Lin Li pergunta se ele realmente foi empurrado. Ele se aproxima do Dongwu e fala que ele é bem corajoso de ter feito isso. Porém o mesmo é completamente ignorado e nosso garoto só pergunta pra secretária se tem algo errado com os documentos. O Lin Li então coloca a mão no ombro dele e pergunta se ele não tá escutando ele falar. Claramente o cara tá pondo a maior força. Porém nada tá acontecendo e o Jin tá falando pro cara arrancar a mão. O Lin Li para por um segundo e solta uma risada do Coringa que o Jin sentiu a pressão. O cara tá animado, falando que gosta da coragem que o rapaz tem. Ele achou bem interessante esse poder que ele carrega e tá louco pra ver as habilidades. Porém, de repente, alguém ergue a mão e fala pro Sr. Lin não fazer isso, já que ele seria desqualificado. É um demônio baixinho que diz que ele é um super VIP e nem precisa passar por ali.
Ele já devia estar há muito tempo nas salas luxuosas e não tem por que ficar se metendo com esse monte de gente baixa. Até porque os quartos comuns só são para os reinos pequenos. O Lin se retira falando que entendeu. E dá tchau pros dois falando que a competição os espera. O Woody então se aproxima da secretária e pergunta até quando eles vão ter que ficar esperando. O demônio de Alclinho se aproxima e fala que ele vai lidar com isso. Ele pergunta se o cartão é do Lace e avisa que a senhorita ao lado dele não tem autorização para fazer o check-in. O Lace fala que isso não faz sentido, até porque no convite falou que ele poderia levar algum convidado da família. Porém, o anão demoninho fala que não tem como provar que essa pessoa é da família dele. Não dava para eles confiarem nos documentos da névoa e, além disso, os quartos já estavam ficando lotados. O Don Wu começa a notar que para os reinos inferiores tudo era uma dificuldade. O Jin então agarra o cara e fala que eles são participantes convidados, então era bom que eles fossem respeitados. Porém, o gordo só manda ele soltar, avisando que ele não tá competindo e é bom ele saber que se causar qualquer problema ali vai ser desqualificado. O Jin então solta o pescoço do cara, que fala que reinos como Yun e o Reino da Névoa nunca deviam ter se juntado à aliança. Era ridículo eles ao menos exigirem que deviam ser tratados como pessoas importantes. Porém, o Budin responde que todos ali estão se superestimando. De repente, o gordinho explode, falando que eles são um bando de fazendeiro imundo que só estão ali para roubar comida e bebida. Rapaz, o Jin agarra na boca do cara e começa a erguer ele. Puxa pelo pescoço, porém a Binwin entra na frente e taca ele pra cima. Ela fala que poder vir até esse lugar e vivenciar tudo de graça era uma grande bênção na vida de todos. Porém, isso não significava que eles deveriam ser tratados de forma diferente. E taca o gordo no chão, falando que como a atual Lorde de Yun, ela não ia permitir que os cidadãos dela fossem humilhados. Ela era descendente do Liu Yun e também estava presente na formação das 18 nações. O que ele disse agora...